O arrependimento jorra enquanto Eren amaldiçoa a escolha que o trouxe aqui. Ele aceita que nada dado de graça é realmente livre. Sua mão aperta a pena e ele percebe que esse suposto presente nunca foi feito para erguê-lo. Ele escreve e reconhece que o destino nunca dá sem exigir um preço. Ele escreve um aviso na página. Uma voz repentina o chama, perguntando o que ele está fazendo. Eren minimiza, dizendo que não é nada sério. Ela congela em silêncio. Ele levanta o olhar e pergunta o que a deixou chateada. Nona gagueja, dizendo que não é nada. Ela pergunta por que ele escreve com um sorriso. Ela levanta a voz e pergunta como alguém pode encarar a ideia de um testamento sem medo ou lágrimas. Ela exige que ele desabe. Ele responde levemente, minimizando o lugar, dizendo que não é tão terrível. Ela repete as palavras dele, incrédula. Ela menciona que estão presos no castelo do Rei Goblin. Explica a reputação dele, que passou anos transformando sua casa numa armadilha mortal impenetrável. Nem os cavaleiros mais reverenciados do reino conseguem romper suas defesas. Ela conta que um duque liderou um exército para resgatar a filha. Ninguém conseguiu, e o Rei Goblin aniquilou o exército inteiro. Ele se inclina para a frente em choque e descrença. Ela confirma e te explica que o duque era amigo do pai da filha. O rosto de Aran se ilumina ao perceber algo, deixando Nona curiosa. Ele pensa que, se o Rei Goblin é tão poderoso, o caracol não conseguirá alcançá-lo. Ela o observa de perto e se pergunta como ele ainda sorri apesar de tudo. Seus lábios tremem enquanto ela tenta se conter. Finalmente, ela explode em lágrimas. Ela continua a chorar enquanto ele coça a cabeça na cela ao lado. Ela limpa os olhos e murmura um insulto. Ela reflete sobre a ausência do pai e os poucos prisioneiros restantes e decide deixar algo para trás, caso desapareça. O olhar dela volta para ele através das grades, enquanto ele cantarola calmamente. Ela vê o livro e a pena em seu colo. Ela hesita e cria coragem antes de chamá-lo. Ela pede emprestado a caneta e o papel. Ele se vira surpreso, percebendo que ela quer escrever sua despedida. Ela admite não suportar desaparecer sem deixar uma palavra enquanto ele se recusa a entregar. Ela começa a agradecer, mas congela ao notar a recusa. A frustração transborda e ela retruca. Ele explica que o caderno dificulta arrancar as páginas. A expressão dela muda para um sorriso calmo, e ela sugere pegar o caderno inteiro. Ele recua, insistindo que este diário é tudo o que lhe resta como testamento. Ele vira a cabeça e faz uma pausa hesitante, ponderando o que dizer. Ele reclama da absurdez de alguém entregar algo tão pessoal como um diário. Ela retruca e grita que nada importa, pois estão todos condenados. A raiva dela aumenta e ela grita para ele parar de ser tão calmo e entregar logo. Ele a cala sem hesitar. Ela congela, o rosto cheio de frustração e descrença. A raiva explode dela enquanto o ameaça descontroladamente. Ela avança e se enfia entre as barras de ferro. Escorrega mais do que devia e fica presa. Ele olha para trás e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Lágrimas escorrem, pânico substitui a raiva, e ela grita impotente que está presa. Ele a encara em silêncio, depois cobre a boca enquanto o riso explode. Ele se aproxima e calmamente explica um plano para empurrá-la para fora. Ele a segura pelo rosto e se prepara para contar. Um som repentino o paralisa, e o pavor toma seu rosto. Ele percebe com horror que a meia-noite chegou. O teto treme enquanto olham para cima. Ele sussurra em pânico. Ela voltou. Seus pensamentos disparam. Ele lembra. Não importa onde se esconda, a mulher vem todo domingo antes do amanhecer. Uma encapuzada, com foice enorme e a cabeça de um goblin pendurada. O caracol parece pronto para tirar a vida de Eren. Eren lembra que a mãe o lembrou. Nada neste mundo vem sem custo. Ela o manda lembrar disso antes de uma tarefa. Sua versão jovem o encara confusa com a tarefa repentina. A confusão persiste em seu eu mais velho. O ser divino oferece riqueza ilimitada, revelando o preço que vem com ela. Ele se mantém firme e rejeita milagres grátis. Alívio o inunda, convencido de que o céu reconheceu suas boas ações. Ele faz uma última pergunta. Pode revidar se atacado? O ser divino deixa claro, o que vier é problema dele. Ele relaxa de olhos fechados, esfrega o queixo, imaginando a facilidade da tarefa. A memória avança. Ele, no luxo, pagando por proteção. Trovões rasgam o céu, raios caem na mansão. Uma figura encapuzada surge na entrada, chocando-o. O pânico aperta seu peito. Um olho carmesim se foca, a encapuzada o fixa. Sua respiração falha, o medo o domina. Ele força um sorriso sem graça, tenta aliviar a tensão. A tentativa falha, o caos irrompe. Uma moeda de ouro rola e para em suas botas, ela é imóvel. Ela o encara em silêncio, foice na mão. Ele engole em seco, finalmente entende a situação. Ele grita em pânico e foge. O caracol fica inabalável, sem persegui-lo. O ponteiro do relógio marca meia-noite. Ele acorda aterrorizado. Ela o achou. A cena se repete em noites. O relógio bate enquanto ele foge por florestas e acampamentos. Não importa onde corra, à meia-noite sua fuga nunca dura. Desaba exausto, descarta deuses e milagres como mentiras, e convida a morte por fadiga. Ela fica diante dele em silêncio, erguendo a arma. O medo estala, olhos arregalados, instinto de sobrevivência ruge.
A foice se ergue, ela se prepara para atacar. Ele corre em pânico enquanto pede desculpas em voz alta. Ele está do lado de fora do castelo do Rei dos Duendes. Ele acha que até o ar ao redor parece encharcado de violência e que qualquer pessoa arrastada para dentro estaria condenada. Goblins explodiram, gritando ameaças e ordenando que ele saísse ou fosse arrastado à força pelos portões. Ele sorri e atira de volta, com bravatas exageradas e provocações grosseiras. Os goblins congelam quando o peso de seu insulto é absorvido. A raiva explode em seus rostos enquanto eles gritam que ele cruzou a linha e juram matá-lo imediatamente. Tudo dá errado em um instante. O caracol se levanta e o ataca enquanto ele olha incrédulo e percebe que ela ainda veio buscá-lo aqui. O suor escorre por sua mandíbula enquanto o medo aperta sua garganta. Ela muda o controle da foice e vira ligeiramente a cabeça. Nona, na cela próxima, observa tudo se desenrolar com os olhos arregalados e sem palavras para dizer. Ele hesita em falar enquanto continua a suar. Ele começa a implorar e no instante seguinte a parede explode com um estrondo violento. Nona congela enquanto seus olhos se arregalam em puro choque. Eron se curva quando o ataque do caracol quase o acertou. Tanto Nona quanto Eron tremem enquanto o caracol se aproxima lentamente. O caracol levanta sua arma enquanto Eron olha para cima e percebe que dessa vez pode realmente ser o fim. Nona grita e chora desesperadamente da outra cela. Chama a atenção do caracol e faz com que ela pareça lá sim. Algo estala em sua cabeça enquanto sua expressão fica mais nítida. Ele se move no momento perfeito e enfia a mão na bolsa. O caracol olha para trás e percebe seu movimento repentino. Ele levanta uma pequena esfera em suas mãos. Ao executar seu plano, ele o joga no chão e a fumaça rapidamente envolve toda a sala. O caracol fica na fumaça enquanto Eron se despede. Ele salta para fora das paredes quebradas enquanto carrega Nona. Nona se esforça para entender o que está acontecendo. Eles mergulham juntos enquanto ele continua zombando do caracol. O caracol observa calmamente enquanto eles continuam a cair. Eren usa um paraquedas para desacelerar a descida. O caracol se afasta quando ela começa a andar. Ela para perto da cabeça do Rei dos Duendes. Ela faz uma breve pausa e então joga a cabeça para fora da borda com um olhar sombrio. O castelo do Rei dos Duendes é visto à frente através de binóculos. Uma pessoa segura o binóculo com firmeza enquanto continua a explorar o futuro. Um nobre espia os arredores com mercenários atrás dele enquanto eles se escondem atrás de uma rocha próxima. O nobre pede para confirmar se são realmente mercenários e um deles afirma que sim. Os nobres atacam e exigem saber por que ainda não atacaram. Um dos mercenários fica atento e começa a reportar com urgência. Ele explica que a fortaleza é difícil de atacar e invadir seria desastroso. Os olhos de Conte se estreitam enquanto ele ouve. Ele irrompe novamente e grita para eles se apressarem. Ele os lembra quanto ouro pagou e insiste que eles se mudem agora para salvar sua filha. Pânico e culpa inundam seus pensamentos enquanto imagens de sua filha sofrendo entre goblins passam por sua mente. O líder dos mercenários reflete que a menina foi raptada há semanas e que tudo o que iria acontecer provavelmente já aconteceu. Ele admite silenciosamente que sem o pagamento maciço, ele nunca teria vindo. Kant segura um enorme saco de ouro como recompensa prometida. Ele levanta 2 dedos e revela que na verdade há 2 sacolas. O líder clama para reunir todos os presentes. Ele grita e declara sua intenção de matar o Rei dos Duendes. Os espectadores sussurram inquietos ao perceberem que esses mercenários escolheram o dinheiro em vez de suas vidas. O grupo marcha pela cidade com confusão e pavor se espalhando por seus rostos. O medo aumenta enquanto eles se perguntam se o Rei dos Duendes é realmente tão poderoso. O líder compara sua reputação com a sobrevivência e decide que fugir é melhor do que morrer se as coisas piorarem. Seu olhar vagueia quando ele percebe que Kant os interrompeu. Kant explode em outra explosão e exige um ataque noturno imediato antes que Dawn estrague tudo. O líder concorda em desmaiar enquanto prepara silenciosamente uma rota de fuga. Ele chama a atenção e reconhece em voz alta a ordem de seguir em frente. Ele levanta o braço e diz a todos para se prepararem. O momento estala de tensão enquanto uma perturbação não natural se espalha pelo canyon. O líder se vira e relata que a perturbação veio da direção da prisão dos goblins. Ele olha para a montanha enquanto tenta entender a escala da explosão. Conte entra em erupção novamente e grita para que eles avancem independentemente do perigo. E lembrando-lhes que foram pagos integralmente, o mago de cabelos verdes estala e diz para ele ficar quieto. Seu olho se aguça quando um círculo mágico aparece em sua pupila. E ela sente uma onda repentina de mana vindo da direção da prisão. Um violento vórtice de energia envolve a montanha e distorce o céu noturno. Ela olha para cima, incrédula, e percebe que a presença parece monstruosa. Sua expressão fica tensa quando algo parece errado. Os outros entram em pânico e exigem saber o que está acontecendo. Ela explica que a enorme assinatura de mana desapareceu repentinamente e imediatamente assume o pior. Conte interrompe a discussão quando aparece atrás deles. Ele desiste e lhe implora que parem de jogar e salvem sua filha. O mago e o líder concordam relutantemente em preparar o ataque.
Um violento tremor percorre a montanha quando algo enorme detona perto da prisão. Os mercenários olham para cima em estado de choque quando a prisão Goblin explode. O pânico toma conta enquanto Conte examina desesperadamente o céu e detecta movimento acima e percebe que figuras estão caindo dos penhascos. A multidão assiste incrédula enquanto os paraquedas florescem entre as paredes do cânion. Harry desce lentamente enquanto carrega Nona. Ele pousa firmemente enquanto o paraquedas desaba atrás dele. Ele murmura irritado porque o resgate ainda ficou confuso. Ele olha em volta para a multidão atordoada e casualmente se pergunta por que tantas pessoas estão aqui. Seu aperto aumenta enquanto ele ajusta Nona em seus braços. Um olhar penetrante endurece quando a compreensão o atinge de uma vez. Conte desmorona no momento em que reconhece sua filha e corre incrédulo. Aron se pergunta brevemente, mas logo percebe. Ele anuncia gentilmente a presença do pai de Nona enquanto ajusta seu aperto para firmá-la. Seus olhos se abrem e a confusão toma conta de seu rosto enquanto ela processa onde está. A emoção a domina e as lágrimas escorrem quando ela finalmente chama seu pai. Kent congela e mal consegue respirar enquanto a absorve. A raiva substitui o alívio, e ele avança e acusa Aron de machucá-la. Aron hesita em responder após a explosão repentina. A cabeça do rei dos duendes cai antes que ele pudesse continuar falando. Ele olha e percebe a cabeça esmagada no chão. Ele zomba por ser inútil. Conte treme de choque quando Eren se vira para olhar para ele. Eren se pergunta o que Conte disse sobre ele. Conte suaviza abruptamente e elogia Aron com calor exagerado e gratidão equivocada. Ele prossegue com um comentário grosseiro que torna o momento profundamente desconfortável. Aron abre a boca em descrença. A pacífica propriedade da família Conte fica sob o céu claro da cidade radiante. Uma mão bate na mesa enquanto a frustração finalmente transborda. Aron amaldiçoa seu próprio fracasso enquanto segura a cabeça e gira. Nona e Kent encostam a cabeça nas portas fechadas para ouvir. Nona ouve a fúria de Aron e se pergunta o que ele está fazendo. Conte endurece os lábios enquanto seu bigode se contrai. Ele reflete que mesmo as lendas apresentam suas próprias falhas estranhas. Ela questiona por que ele chamaria Aron de lenda. Ele suaviza e gesticula para que ela o siga de volta para dentro. Uma xícara de chá é colocada enquanto a conversa continua. Conte admite que certa vez acreditou que Aron nada mais era do que um trabalhador obscuro. Ele revela que a cautela o salvou e sua memória ainda o perturba profundamente. Nona reage incrédula. Sua expressão fica mais nítida quando ele insiste que a fama é um eufemismo. Ele se esforça para encontrar as palavras certas. Ele explica que Eren é conhecido como o único herói nos territórios do sul. Ela repete o título com curiosidade e depois comenta casualmente que parece constrangedor. Seu pai imediatamente a repreende e declara que, embora o título pareça ridículo para os outros, ele se ajusta perfeitamente a Eren. Ela murcha um pouco ao perceber algo. A sala fica em silêncio, enquanto Kant olha para a Nona sentada sem jeito. Ele a tranquiliza e afirma que seu julgamento nunca falhou. Ela permanece visivelmente confusa. Ele se inclina e sugere um segredo mais profundo. Ele pergunta se ela realmente acredita que esta é a primeira vez que Aron comete tal ato. Sua mente chega à pior conclusão, que ela expressa com hesitação nervosa. Ele levanta 2 dedos, o que chama-lhe a atenção dela. Ele revela que Aron uma vez se infiltrou em um covil de demônios sozinho. Seus olhos se arregalam à medida que a escala da reivindicação é absorvida. Ele enfatiza que Aron enfrentou todos os perigos sozinho, sem recuar. Ele relembra essa história de Aron enfrentando inimigos monstruosos, sozinho e preparado. Conte se enche de orgulho e aperta o peito em admiração. Ele se afasta cheio de satisfação, enquanto Nona começa a entender o encontro deles. Ele muda para um tom mais sério ao explicar que muitos rumores cercam essa figura misteriosa. Ele anuncia o primeiro ponto enquanto o caderno que Aron sempre carrega. Ela o reconhece instantaneamente e lembra como nunca foi emprestado. Ele explica que o livro registra os nomes dos monstros mais cruéis que se possa imaginar. Uma visão surge de Aron rabiscando furiosamente. Ele anuncia que Eren tem um planador como segundo ponto. O planador está na mesa na frente de Eren. Eren elogia o planador por salvar sua vida inúmeras vezes contra o Caracol. Conte anuncia o terceiro ponto e afirma que muitas testemunhas das batalhas de Eren ouviram gritos desesperados. Nona recua confusa. Uma história se desenrola em campos de batalha encharcados de sangue, onde ninguém entendia seu comportamento, mas a verdade lentamente se tornou clara. Ele não estava implorando para ser salvo dos inimigos, mas da própria matança sem fim. Eren desmaia de exaustão e murmura por favor enquanto dorme. Nona aperta as mãos e chama Aron enquanto fica abalada com o peso da história. Count declara um quarto ponto e afirma que é o que ele mais admira. Ele explica que apesar de Aron odiar combate e derramamento de sangue, ele admite que Aron fica sempre esgotado após cada encontro sangrento. Ele enfatiza como Aron nunca se permite descansar. Aron corre para salvar mais vidas nos momentos mais curtos entre as batalhas. Kant termina sua história enquanto Aron se senta em uma cadeira sentindo-se esgotado. Aron implora por uma pausa e reclama da pontualidade do caracol. Kant aperta o peito e declara reverência absoluta, como se testemunhasse um deus vivo. Nona o chama suavemente, suas mãos se apertam enquanto a emoção transborda.
Ela desiste completamente e declara uma decisão imprudente, motivada por admiração e lágrimas. Conte entra em pânico instantaneamente, enquanto tenta encerrar a ideia antes que ela vá adiante. Aaron bate a mão em descrença. Ele se recusa a aceitar o destino e insiste que não pode ser levado tão facilmente. Ele levanta o punho e grita com total confiança. O caracol espirra ao mencioná-la. Ela faz uma pequena pausa e depois continua a se afastar. Nona se aproxima com uma xícara de chá nas mãos e a oferece a Aaron. Ela espera na mesa enquanto Aaron levanta os olhos do trabalho e educadamente recusa. Ela reaparece, segurando um pequeno bolo e o oferece novamente. Ele dá a mesma recusa gentil. Ela então orgulhosamente apresenta uma tigela grande de canja de galinha. Ele abaixa a cabeça sobre o livro e recusa mais uma vez. Ela tenta falar novamente, mas ele a interrompe e pergunta se ela tem mais alguma coisa para fazer hoje. Ela congela no lugar. Ela admite que só veio porque temia que ele pudesse se sentir sozinho e entediado sozinho. Ela timidamente o tranquiliza de que ele não é um incômodo. Aaron sorri com os olhos fechados. Ele cobre o rosto em frustração e pensa que ela o está incomodando, afinal. Ele se pergunta como ela pode perder cada dica. Seus pensamentos voltam para ontem e lembram como ele já te achou dramática mesmo depois de resgatá-la. Seus olhos se arregalam quando ele percebe algo importante. Ele enrijece no lugar e aperta o peito enquanto a realidade do tempo o atinge com força. O suor se forma em seu rosto enquanto ele se estressa com o pouco que preparou até agora. Nona aparece de repente na frente dele e percebe sua estranha reação. Ele se vira com um olhar estranho, ignora o assunto e insiste que não é nada importante. Ela se aproxima e pergunta novamente. Aaron fecha os olhos com um pequeno sorriso confiante enquanto finalmente se dirige a Nona diretamente. Ele se aproxima e pergunta casualmente se ela realmente tem algo planejado para fazer hoje. Nona congela, enquanto um pensamento dramático passa por sua mente. Sua imaginação corre solta em uma rápida montagem de momentos futuros. Ela esconde o rosto de vergonha enquanto Aaron fica atrás dela, completamente confuso com a reação dela. Ele decide pedir licença e murmura sobre sair para uma caminhada curta. Ele, sem jeito, diz a ela que vai sair um pouco. Nona fica chocada ao perceber de repente como as palavras dele soam para ela. Sua expressão endurece com determinação enquanto a excitação cresce em seus olhos. Ela explode de energia e concorda ansiosamente, deixando Eren surpresa com o quão preparada ela parece para essa mudança repentina de acontecimentos. Nona segue atrás dele pela rua tranquila. Sua expressão fica mais nítida à medida que a confiança aumenta, e ela comemora mentalmente a rapidez com que as coisas parecem estar se movendo a seu favor. De repente ela muda para o modo palestra. Ela explica que quando a garota pergunta primeiro, mas o cara geralmente pensa demais e dá respostas vagas de qualquer maneira, ela demonstra o truque sugerindo casualmente uma opção. Ela declara que o verdadeiro objetivo é escolher ela mesma o lugar, fazendo com que pareça a ideia dele. Ela o observa pelo canto dos olhos e sorri enquanto o parabeniza internamente por jogar tão bem. Ela finalmente pergunta onde ele gostaria de ir. Ela se elogia internamente. Suas rachaduras calmas e surpresa inundam seu rosto quando ele menciona a oficina de alquimia. Ela cai em descrença porque ele escolheu algo tão específico de repente. Aaron olha para o lado e pergunta o que há de errado. Nona imediatamente corrige demais e insiste que está tudo bem. A cidade brilhante revela a oficina de alquimia. Os dois caminham lado a lado pela rua. Ela explica que esta é a maior oficina de alquimia da região. Eles param em um balcão onde um trabalhador dorme. Aaron bate no balcão enquanto pede atenção. Ele pergunta se eles poderiam lhe dar algum tempo. O lojista olha para cima e pergunta preguiçosamente do que se trata. Aaron dá um passo à frente e vai direto ao ponto. O lojista se levanta em estado de choque. Ele imediatamente recua e acena. Nona sorri para si mesma enquanto ouve, avança com confiança e enquadra a situação como seu momento. Aaron deixa cair um saco de ouro no balcão e choca o lojista e Nona. O lojista explode de raiva. Aaron coloca outro saco de ouro no balcão e continua a chocá-los. O lojista grita de raiva com um insulto. Aran adiciona outro saco enquanto derrama o ouro dentro dele. Ele continua adicionando mais algumas sacolas. O lojista se imagina em cima de muito ouro. Um severo alquimista mais velho entra furioso e declara que ele mesmo cuidará do convidado. Aaron aceita sem jeito enquanto segura outro saco de ouro. Pouco tempo se passa enquanto a sua oficina se acalma. Vários sacos de dinheiro amarrados agora estão arrumados no balcão. Nona reconhece como o dinheiro muda o clima num instante. Aaron verifica a pilha e pergunta a Odin se o boneco planador está em boas condições. Odin responde enquanto trabalha e explica que o mecanismo é extremamente delicado e muito além de um trabalho manual comum. O Iran ressalta que o dispositivo não foi feito apenas por um artesão, mas também por um alquimista. Ele faz uma pausa no meio do pensamento e se esforça para lembrar o nome de Stahl. Odin de repente para de trabalhar. Ele se levanta quando o choque passa por seu rosto ao ouvir o nome sendo mencionado. Eren confirma e pergunta por que isso é importante. Odin responde em voz alta e se pergunta por que Eren perguntaria por quê. Ele declara que Stahl em questão é o alquimista mais famoso do reino.
Eren reconhece o fato calmamente. Oden grita que ligar para alguém meramente conhecido é um grande eufemismo. Eren explica que Stahl estava relutante no início e só concordou depois de receber uma quantia enorme. Oden congela e se pergunta se subestimou a escala do que foi oferecido. A constatação cai de forma clara quando se aponta que isso não foi excesso, mas o mínimo. As palavras ecoam em sua cabeça enquanto seu orgulho é atingido diretamente. Ele percebe o quão longe de sua profundidade esse pedido realmente está. Ele se senta sozinho à sua mesa sob um silêncio pesado enquanto figuras sussurram ao fundo. Eron se inclina para a frente e pergunta se há algum problema. Eron continua trabalhando sem olhar para cima e pede que esperem enquanto ele termina de consertar o aparelho. Eron educadamente diz que eles vão deixá-lo trabalhar. Odin coloca o planador fixo no balcão depois de um tempo. Eron reage sem acreditar na rapidez com que o trabalho foi concluído. Ele o vira nas mãos e se pergunta se era realmente tão simples assim. Odin explica casualmente que a tarefa nunca foi difícil e questiona por que demoraria tanto. Ele acrescenta que o mecanismo nunca falhará enquanto não for utilizado. Eren experimenta o mecanismo e ele começa a girar. O mecanismo avança repentinamente quando o paraquedas é liberado. O rosto de Oden se contorce de horror ao testemunhar algo. O logotipo do paraquedas é mostrado como um dedo médio levantado. Eren reage instantaneamente com um sinal de positivo confiante e elogia o resultado. Oden exige saber por que foi ativado. Eren apressadamente se oferece para pagar a taxa de reparo novamente. Oden congela com a oferta e a sinceridade por trás dela. Ele insiste no pagamento extra enquanto cruza os braços. Eren rapidamente concorda e elogia suas habilidades. Oden se endireita com orgulho e explica que sua habilidade vem de uma longa linhagem de artesãos. Eren fala com urgência enquanto pede ajuda para criar uma ferramenta destinada a restringir as pessoas. Odin se inclina com uma reação brusca e questiona que tipo de dispositivo ele está sendo solicitado a fazer. Ele apresenta dramaticamente um selo poderoso no qual até a guarda da cidade confia para impedir ameaças massivas. Eren ressalta que algo limitado aos gigantes não resolverá seu problema. Odin gira novamente e propõe uma contenção brutal baseada em cadeia usada pela capital nos prisioneiros mais perigosos. Eren responde calmamente que já conhece bem aquele dispositivo e já quebrou pessoalmente vários deles antes. Odin analisa suas ideias e insiste que ainda tem mais opções a oferecer. Ele revela uma restrição ainda mais extrema projetada para gigantes incontroláveis. O tom aumenta ainda mais quando ele traz à tona um dispositivo lendário que supostamente prende até dragões. O discurso termina abruptamente quando a menção por si só provoca a frustração de Eren. Oden olha para frente com um sorriso tenso e sente que está sendo enganado. Eren explica calmamente que quer algo simples e direto. Odin responde que, se o objetivo for simples, o muco viscoso atenderia perfeitamente aos requisitos. Ele se vira e se lembra de uma configuração básica de processamento de limo. Sua voz desaparece enquanto a confiança desaparece de seu rosto no meio da explicação. A compreensão chega e o pânico toma conta quando ele percebe a reação de Eren. Eren sorri com olhos brilhantes enquanto segura as sacolas de dinheiro. Odin segura os sacos de dinheiro enquanto seu chefe estuda as plantas. Ele se aproxima e dá uma olhada nas plantas. A frustração finalmente transborda quando ele aponta que o design nada mais é do que um rabisco tosco. Seu chefe olha para os esboços do autômato e tenta se explicar antes de abreviar seus próprios pensamentos. Sua compostura desmorona completamente quando ele entra em pânico abertamente com a ideia de perder todo o dinheiro envolvido. Um aviso público atrai uma multidão enquanto as pessoas reagem com descrença ao anúncio. Os aventureiros imediatamente reúnem suas armas enquanto se preparam para enfrentar os slimes que pontilham os campos abertos muito além da cidade. O grupo de aventureiros avança enquanto grita e empurra para ser o primeiro a reivindicar a recompensa. Nona desfruta calmamente de sua refeição, termina de comer e educadamente anuncia que terminou. Ela declara que está indo para a oficina de alquimia e sai imediatamente. Conte e o mordomo discutem sua proximidade com Eren. Ele teme que Aaron não tenha riqueza para sustentá-la adequadamente e ordena ao mordomo que lhe traga dinheiro imediatamente. O mordomo aceita a ordem sem questionar e responde que entende. Conte questiona o que o mordomo está insinuando. O mordomo responde usando o dinheiro para contratar um assassino para se livrar de Aaron. Conte encara o mordomo e faz uma pausa, enquanto o mordomo transpira. Ele questiona as escolhas do mordomo e diz que o ouro é para pagar Aaron. Ele segura 2 sacos de ouro nas mãos. Ele vai e entra na oficina de alquimia. Ele para na entrada. Ele se pergunta se está no lugar certo. Ele grita incrédulo ao ver a oficina cheia de slimes derrotados. Alguém grita lá fora para ele sair do caminho. O aventureiro rola uma carroça de slimes derrotados para dentro da oficina. O aventureiro relata com entusiasmo que todos os lodos da periferia foram eliminados enquanto o Kant congela em estado de choque. Outra carroça sai, enquanto Eren anuncia a chegada do pagamento. Os aventureiros explodem em aplausos e dão as boas-vindas à chegada de Eren. Odin pega uma pequena faca para abrir as sacolas. Eren organiza a multidão e instrui todos a se revezar e não ter pressa. Kant fica chocado ao perceber quanto cada aventureiro receberá. Nona aparece e se pergunta o que seu pai está fazendo na oficina. Conte fica rígido em pânico quando ela o chama.
Nona exige saber por que ele está aqui e por que carrega sacolas cheias de dinheiro. Conte explica sem jeito que ouviu dizer que ela tinha um namorado e trouxe dinheiro para sustentá-la. Ele aperta os sacos de dinheiro e insiste que o orgulho é algo que não pode ser abandonado. Nona reflete que ultimamente ela tem sentido orgulho nos longos dias passados na oficina de alquimia. Seus pensamentos permanecem na frequência com que Eren tem trabalhado ao lado de Gyojin. Ela observa os dois saírem juntos com um recipiente de gosma. Ela destaca a inteligência de Oden enquanto Eren o elogia. Nona segura uma xícara de chá e pensa em finalmente passar um dia longe da oficina de alquimia. Ela se pergunta como Oden afastará Eren de sua atenção. A ideia de passar um dia inteiro sozinha com Eren a excita quando ela entra no quarto dele. Eren cai atrás de sua mesa e Nona imediatamente o chama alarmada. Ela corre e pergunta se ele está bem quando ele se vira surpreso e chama o nome dela. Ele tenta ignorar e insiste que está apenas perdido em pensamentos. Ela se inclina e aperta o peito enquanto o pressiona para explicar o que o está incomodando. Ele momentaneamente olha para ela. Ele tosse novamente e avisa que pode devagar antes de continuar. Uma interrupção repentina o interrompe quando Odin chega com a notícia de que a arma de gel de gosma está terminada. Eren declara que é hora de sair. Oden faz uma pausa e pergunta se Nona também vai junto. Ele sente uma intenção perigosa dirigida diretamente a ele. Nona responde com um sorriso perturbador e insiste que se juntará a eles. Oden orgulhosamente se prepara para revelar sua criação alquímica na oficina. Ele orgulhosamente apresenta a arma em sua mão e descreve seu poder explosivo e longo alcance com confiança. Ele explica que foi forjado a partir de todo o lodo coletado na periferia. O mestre Gyojin nomeia a arma e tenta anunciá-la. Ele revela a arma completa e dá crédito a Eren por ajudar a completá-la. Odin aponta sem rodeios como a arma realmente parece simples. Eren olha atentamente para a arma e se prepara para fazer um comentário. Os trabalhadores ao redor ficam tensos. Eren declara a arma incrível e exatamente o que ele estava procurando. Um gigante abaixo de um penhasco perto da cidade explica que o próximo festival humano deixará as defesas da cidade no seu nível mais fraco. Ele reúne suas forças e declara que é hora de demonstrar seu poder aos humanos através da ação direta. Os gigantes rugem sobre o seu regresso e pedem que a cidade seja massacrada e tomada. Outro gigante percebe algo estranho no campo de batalha. Ele coça a cabeça e admite que planeja comer alguns slimes durante o ataque. Eren faz uma pausa no meio da página quando a menção ao Festival das Lanternas chama sua atenção e o tira de seus pensamentos. Ele levanta os olhos do livro com uma confusão silenciosa. Nona explica ansiosamente que esta é uma das celebrações mais deslumbrantes de Glimmer City. Eren descarta a ideia de que a sorte o favoreceu. Ele casualmente pergunta quando o festival realmente acontece. Nona responde sem hesitação. A data ecoa em sua mente enquanto uma imagem inquietante surge. Nona descreve como a cidade realiza um ritual de lanterna celeste naquela noite. Ela pinta um quadro suave de centenas de lanternas subindo juntas e banhando a cidade com uma luz quente. Ela fala de desejos confiados ao céu brilhante. O pânico irrompe enquanto a multidão grita sobre um monstro e um assassino. O caracol aparece e deixa claro que o encontrará não importa para onde ele corra. Nona explica com entusiasmo como o Festival das Lanternas enche as ruas com barracas de comida rara e guloseimas que você só encontra uma vez por ano. Ela aponta ansiosamente sua loja favorita do festival e insiste em espetos de um lugar que só abre durante a celebração. Um vendedor entrega espetos quentes e incentiva-os a comer rapidamente enquanto o festival ainda está em andamento. O caracol reaparece e avisa que o amanhã nunca chegará para ele. Ambos pensam no festival, mas com resultados diferentes. Ambos admitem que não conseguem ignorar o sentimento. Nona chama Eren. Ela hesita quando Oden entra abruptamente e pergunta por ele. Sua expressão se suaviza em um sorriso após um breve silêncio. Nona de repente bate a mesa e grita com Oden. Uma atmosfera desconfortável paira no ar como uma tempestade que se aproxima enquanto ela olha para ele. Eren rapidamente descarta sua preocupação e anuncia que partirá para o Festival das Lanternas. Ela se volta com determinação impetuosa e declara que eles deveriam passar ao Festival das Lanternas juntos. A cidade explode em celebração enquanto faixas e confetes enchem as ruas. A expressão de Nona fica tensa quando ela percebe o quanto contou. Eren calmamente morde outro espeto, vários espetos caem no chão. Eren elogia a comida por ser sincero. O dono da barraca o elogia por comer tantos espetos de carne de uma só vez. O dono entrega a ele um item especial reservado apenas para quem consegue terminar 10 espetos de uma vez. Eren e Nona olham admirados para o presente. Ele chama por ela, o que a faz pensar que ele está dando isso a ela. Ele orgulhosamente se exalta ao mostrar isso a ela. Nona de repente tem os espetos e a pulseira. O proprietário pede desculpas e explica que foram feitas apenas 2 pulseiras, sendo que a outra já foi comprada anteriormente. Nona congela ao processar que outra garota já tem a pulseira correspondente. Ela imagina que em algum lugar da cidade outra garota está usando a mesma pulseira que Eren. Ela pede em voz alta mais espetos de carne para cobrir suas emoções enquanto Eren ri junto.
Ela silenciosamente percebe que ele realmente colocou a pulseira. De volta à rua movimentada enquanto o barulho do festival continua e Nona grita por mais bebidas, ela soluça baixinho quando Aaron percebe e pergunta se ela está bem. Ela ri e explica com entusiasmo que a cidade solta fogos de artifício todos os anos por volta da meia-noite. Uma única faísca dispara no céu noturno, seguida por uma brilhante explosão de cores. Ambos congelam de surpresa quando os fogos de artifício florescem acima das ruas iluminadas por lanternas. Nona se vira com olhos brilhantes e aponta ansiosamente quando a exibição começa para valer. Eren olha para cima com admiração silenciosa e percebe quanto tempo se passou desde a última vez que ele sentiu essa calma e admiração em sua vida. Ela começa a explicar que geralmente vem sozinha, pois seu pai está sempre ocupado com obrigações chatas. Ele pede desculpas e decide que precisa sair imediatamente. Ela admite que passar o festival com ele foi realmente divertido. Uma explosão sacode a rua enquanto fumaça e destroços surgem nas proximidades. Um guarda grita de terror quando fica claro que gigantes invadiram as muralhas da cidade. As pessoas gritam e se espalham em todas as direções enquanto o pânico se espalha pelas ruas. Nona incentiva Aaron a correr enquanto os escombros caem ao redor deles. Ela hesita por uma fração de segundo e olha para trás. Seus olhos se arregalam quando ela percebe que ele se foi. Os sinos ecoam pela cidade enquanto a noite toma um rumo perigoso. Passos ecoam pela pedra enquanto alguém se move pela rua vazia. Uma figura encapuzada aparece. O Irã enfrenta o caracol de frente e reconhece sua chegada. Seus olhos se arregalam quando ele vê algo. Ele olha o caracol mais de perto e confirma sua suspeita. Uma pequena pulseira, dango pendurada em suas mãos, torna-se impossível de ignorar. Aaron recua ao reconhecer a pulseira em seu pulso e gagueja, incrédulo. Ele gagueja ao perceber que eles têm a mesma pulseira. Ele exige saber por que o caracol está com a pulseira. Ele se lembra do dono da barraca explicando que apenas 2 pulseiras foram feitas. Ele percebe que uma garota pegou a outra pulseira. Ele repete a frase enquanto olha para ela. Ele aponta e zomba dela por não parecer uma menina. Ele explode com acusações e exige saber se ela roubou de alguém indefeso. Ela responde apenas com silêncio e um olhar ilegível. Ela casualmente pega sua foice. Ele a observa atentamente e declara que essa reação tensa é exatamente o que ele esperava. Ela avança com sua foice enquanto ele se prepara. Ela torce o corpo e desce com força. Enquanto ele aponta sua arma para ela, ele dispara uma rajada de gosma a queima-roupa. O lodo irrompe e a engole. Ela fica suspensa de surpresa, enquanto o lodo a envolve completamente. Nona corre pelo caos enquanto as pessoas se espalham ao seu redor. Ela respira fundo enquanto avança. Ela tropeça quando alguém bate nela. Ela bate no chão com força e geme. Ela luta para se mover, mas permanece presa. Ela luta para se levantar enquanto treme. Ela se pergunta por que Eren a deixaria agora. Ela se pergunta se nunca valeu a pena ficar por ela, em primeiro lugar. A amargura toma conta dela enquanto ela aperta o vestido e amaldiçoa a crueldade dos homens que a abandonam sem hesitação. Ela se obriga a ficar de pé apesar da dor e declara que de agora em diante não confiará mais em ninguém além de si mesma. Seus olhos endurecem com determinação enquanto ela enxuga as lágrimas. Ela endireita as costas e jura que sobreviverá. Aaron abaixa sua arma enquanto olha para o resultado. Ele olha para o lodo enorme que se formou à sua frente e se pergunta se funcionou. Ele percebe que o ar dentro do lodo está desaparecendo. Ele nota quanto tempo já passou. Ao contornar o enorme lodo, começa a se sentir aliviado ao perceber o fim do caracol. Ele ri alto na frente do slime. Ele a provoca ao perceber que seu esquema finalmente funcionou. Sua raiva explode enquanto ele relata o tormento repetido que sofreu. O lodo de repente se contorce. Uma mão sai lentamente de dentro do lodo. Ela emerge totalmente do lodo enquanto ele continua a reclamar. Ela puxa sua foice do lodo enquanto ele continua a provocar do outro lado. Ela coloca o capuz enquanto ouve silenciosamente o que ele está dizendo. Ela caminha lentamente em direção a ele. Ele para abruptamente, zombando ao vê-la se aproximando. A compreensão o atinge de uma só vez, enquanto ele grita de descrença ao ver o que parece ser um cadáver subindo atrás dele. Nona atravessa a multidão em fuga e esbarra em um homem. O homem congela quando Nona se aproxima para ver o que está por vir. Um grupo de gigantes blindados bloqueia a rua à frente. Um gigante declara que a cidade é sua agora. Outro gigante ataca seu aliado frustrado e grita ordens sobre suprimentos. O líder recupera o controle e ordena que o saque seja garantido primeiro, enquanto os outros cuidam dos civis. Os gigantes concordam e recebem ordens para apreender crianças para alimentação e matar qualquer adulto que resista. Os Giants avançam enquanto os habitantes aterrorizados da cidade recuam. Uma mãe protege seu filho que chora e tenta desesperadamente acalmá-lo enquanto o medo se espalha pela multidão. Seus olhos endurecem enquanto ela observa o gigante se aproximar. Ela pede ajuda enquanto se agarra ao seu lado, mas ninguém se atreve a se aproximar dela. Lágrimas rolam pelo seu rosto enquanto ela continua pedindo ajuda. Ela implora para que seu filho seja salvo. Um dos gigantes zomba de seu apelo. Um grito furioso corta a atenção. Nona atravessa a multidão e exige que a criança seja libertada. O gigante cutuca a orelha com o dedo. Ele pergunta se Nona conseguia se ouvir falando. Ele questiona a posição dela para dar ordens a ele e ela grita para ele levar apenas os suprimentos, mas não matar as pessoas.
O gigante a agarra e afirma que é ela quem eles procuram. Nona entra em pânico e exige que ele a coloque no chão. Ele a ameaça dizendo o que pode acontecer com uma garota bonita como ela. O pânico toma conta dela enquanto ela implora que ele pare de tocá-la. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela tenta desesperadamente parar os dedos do gigante. O gigante rasga o vestido enquanto ela implora para ele parar. Ela continua a chorar e grita para ele parar. Uma explosão atinge o gigante na cabeça enquanto ele cai lentamente. Nona cai no chão enquanto Conte corre horrorizado em sua direção. Conte cai ao lado dela em pânico e pergunta se ela foi ferida. Ela mal consegue responder-lhe. Ele a puxa para um abraço apertado e a acalma. Odin relata com urgência que o senhor e seus soldados escaparam sem eles. Ela hesita enquanto tenta falar. O gigante zomba deles por pensarem que ainda poderiam correr atrás de tudo o que aconteceu. Ele se enfurece ao ser atingido por um canhão de alquimia e bate na própria cabeça enquanto sua raiva transborda. Ele declara que todos eles morrerão. Kant dá um passo à frente com sua lâmina e jura que o gigante cairá antes mesmo de tocar sua filha. O ogro zomba e aceita o desafio. Kant explica nervosamente que era apenas uma figura de linguagem. Nona pega uma espada e grita que lutará sozinha para proteger seu pai. Kant ordena desesperadamente que ela fuja com Odin. O gigante abre os braços e a convida para atacar. Odin prepara seu canhão e promete apoiá-la. Nona grita de volta com fúria enquanto segura sua espada enquanto Odin está ao lado dela. Seus olhos se apertam com determinação crua. Ela grita seu desafio e avança. O gigante acolhe a luta e se prepara enquanto ela salta sobre ele por baixo. Kant grita seu nome de terror enquanto o confronto se desenrola. O ataque falha quando ela tropeça no chão. Ela congela no lugar enquanto o gigante olha para ela. O gigante ri de sua queda estranha e zomba de sua tentativa. O gigante zomba dela enquanto entrega sua espada para tentar novamente. O gigante garante que não a matará. O gigante cambaleia quando uma explosão atinge seu ombro. Oden estabiliza seu canhão e grita para o gigante parar de lançar ameaças. Ele cerra os dentes e lembra ao gigante que ele ainda está na luta. O gigante o ignora como um incômodo. O ogro ataca Oden jogando-o longe. Oden se espatifa no chão. O gigante anuncia que cansou de brincar e manda massacrar a todos. Nona paralisa. O ogro reúne seus homens e propõe um concurso macabro de quem mata mais, enquanto seus soldados vibram. Passos pesados ecoam enquanto alguém grita para todos saírem. O gigante para de zombar, algo chama sua atenção. Aaron corre pela rua gritando para abrirem caminho. Ele avança entre os gigantes, abrindo caminho. Seu sprint corta a multidão como uma cunha e as pessoas recuam e tropeçam. Nona corre atrás dele. Um dos gigantes ri alto ao ver o humano fugindo e zomba da tentativa. Um borrão corta a rua e os gigantes enrijecem com um golpe invisível. Nona agarra Aaron, o abraça e grita que ele voltou. A multidão vibra de espanto e emoção ao reconhecer Aaron, que matou o gigante com um golpe. Aclamações o saúdam como herói. Aaron parece chocado e Nona se agarra a ele. Aaron vira bruscamente ao sentir o caracol se aproximando. Aaron corre pela rua vazia, o caracol o persegue. Ele se pergunta por que ela está mais rápida. Ela continua a persegui-lo. Ele para e vê as muralhas da cidade. Percebe que é um milagre. Cristais começam a se formar em suas botas. Ao se aproximar da muralha, ele salta e se pergunta se caracóis podem voar. Ele pisa na muralha, sobe e se elogia. Mais tarde demais percebe que caracóis escalam. O caracol sobe. De volta ao presente, a multidão vibra de alívio e louvor pelo retorno de Aaron. O suor escorre em seu rosto. Ele aceita que a situação foge ao controle. O caracol se aproxima lentamente, diante dos gigantes que ela matou. Ela pensa no vendedor de almôndegas. Ela nota como a almôndega estava deliciosa, enquanto os civis cercam Aaron. Ela hesita e admite que não pode ficar. Decide ir embora e promete a si mesma que haverá outra chance. Aaron olha confuso, o caracol sumiu. Ele se pergunta por que ela partiu tão de repente. Ele sente que mal sobreviveu ao caos. O caracol levanta os braços e o chama. Aaron acorda assustado na cama. Segurando o peito, Nona se apavora. Ela o repreende por preocupar a todos, meio chorando, meio aliviada por ele não ter fugido. Ela explica tudo, ele ouve em silêncio. Aaron reflete que o caracol eliminou os gigantes e fez todos acreditarem que ele era o responsável. Seus pensamentos param ao lembrar da estranha pulseira de almôndegas no pulso dela. Ele se levanta em silêncio, diz que precisa verificar algo e manda Nona descansar. Nona o vê sair e se pergunta se ele está preocupado. Ela sorri suavemente, garantindo que se importar com ela é óbvio. Seus pensamentos se transformam em uma lógica exagerada enquanto ela rola na cama, perdida em fantasias românticas. Ela o observa secretamente na barraca de almôndegas e orgulhosamente se considera uma futura esposa responsável, em vez de uma perseguidora. O dono da loja menciona casualmente a garota que certa vez pegou um colar de almôndega e observa que ela voltou há pouco tempo. O momento o atinge com força quando ele percebe que ela estava lá apenas meia hora antes. Finalmente percebe-se que ela não é um NPC repetitivo, mas uma pessoa real vivendo sua própria vida neste mundo. A dona da loja acrescenta que adora almôndegas, mas sua pulseira parecia suja naquele dia, então ele a substituiu por uma nova. Ele apresenta a pulseira antiga com o nome marcado no pingente. Eren congelou ao ver Vera escrita no amuleto. A dona da loja confirma que o nome na pulseira deve pertencer a ela.
Eren de repente percebe que se ela for uma pessoa real e não apenas uma presença planejada, então simplesmente correr o suficiente pode realmente funcionar. Nona pede um novo sabor de almôndega enquanto Eren luta com a ideia de escapar de um mundo sem viagens modernas. Nona reconhece Eren enquanto ele continua perdido em pensamentos. Ela sugere ficar com ele como companhia, ao mesmo tempo em que esclarece desajeitadamente que não está insinuando nada de romântico. Seu rosto de repente fica vermelho de choque, quando o tempero atinge com mais força do que o esperado. O caos irrompe quando o Sugyu Sabora domina e arranca risadas do vendedor. Um forte estrondo interrompe a cena enquanto os trabalhadores lutam com uma armadura incrivelmente pesada. Eren percebe a armadura e fica confuso com o quão sólida ela parece, apesar de ter sido despojada de um gigante derrotado. Os trabalhadores observam que sua armadura permanece perfeitamente intacta, ao contrário do gigante. Um deles finalmente avista Eren e o chama surpreso. Os trabalhadores agradecem a Eren enquanto ele inspeciona a armadura. Ele inspeciona a armadura de perto e se pergunta do que ela é feita. Os trabalhadores da oficina discutem a origem da armadura e quem é o único capaz de usá-la. Observam um trabalhador mais velho ao ver a armadura usada quando trabalhava na capital. Ele explica que é feito de um dos materiais mais duros do mundo. Os trabalhadores mais jovens o elogiam enquanto Eren continua examinando a armadura. Lágrimas começam a se formar em seus olhos enquanto Nona olha para ele confusa. Ela se pergunta por que Eren está olhando para essa armadura dessa maneira. Eren é avisado que o ferro frio requer um processo especial de forjamento e não pode ser produzido localmente. Ele imediatamente pergunta se o material está à venda e deixa claro que dinheiro não preocupa. Os artesãos explicam que tal estoque não existe e que os gigantes nunca se desfariam do maior tesouro de sua tribo. Eren faz uma careta de frustração, enquanto a ideia fica cada vez mais fora de alcance. De repente, ele começa a chorar ao pensar que forjar uma armadura de ferro frio o tornaria completamente invencível. O artesão esclareceu apressadamente que o ferro frio é incrivelmente pesado e quase impossível de transportar. Uma faísca de compreensão passa pelo rosto de Eren. Ele lentamente levanta a cabeça e olha para a enorme gaiola à sua frente. Ele se imagina aprisionando Vera em uma jaula. Ele declara sua intenção de seguir para o norte imediatamente e forjar uma jaula de ferro frio no local. Os artesãos reunidos olham horrorizados enquanto o pânico se espalha pela multidão. Os olhos de Nona se arregalam quando um pensamento repentino toma forma, e ela percebe que dar um passo à frente agora pode mudar tudo. Uma fantasia romântica passa por sua mente onde Eren elogia sua lealdade. Ela imagina que os habitantes da cidade avisam Eren que os gigantes só veem os humanos como ferramentas e inimigos. Eren imagina Vera lutando contra os gigantes no frio. Ele liga os pontos e percebe que uma armadura de ferro frio pode resolver vários problemas ao mesmo tempo. Os artesãos entram em pânico ao explicar que as estradas do norte são mortais e que a sobrevivência sem preparação é impossível. Eren continua imaginando Vera morrendo congelada. Ele declara seu plano completo e cerra o punho com confiança renovada. Ele anuncia sua decisão de ir para o norte e desafia qualquer um que queira segui-lo. O grupo imediatamente recua com medo, deixando Oden congelado no lugar. Oden hesita e olha de lado ao sentir todos os olhares se voltando para ele. Um aperto firme se fecha enquanto Eren o chama com absoluta certeza. Eren aperta a mão de Odin e o elogia por ser igual a ele e o deixa em estado de choque. Eren se inclina e declara seu vínculo e chama Odin de seu aliado mais próximo. Odin entra em pânico e insiste que não pode sair devido a um contrato de aprendiz. Aparece um contrato formal de transferência que é preparado e selado entre pilhas de moedas. Odin é entregue abruptamente. Uma simples troca de mercado acontece silenciosamente e contrasta com o caos que se desenrola. Odin é arrastado impotente pelo chão enquanto Eren avança sem hesitação. A dupla olha para baixo enquanto Odin se agarra desesperadamente à borda e implora para não ser levado para o norte. Nona interrompe gentilmente ao sair para falar com seu pai. Eren se agacha ao lado do exausto Oden e anuncia que o pagamento será feito de maneira adequada. Ele propõe com confiança um generoso pagamento mensal. Eren e Oden estão do lado de fora do grande edifício que abriga a associação mercantil. Odin questiona por que eles pisariam em um lugar governado pela ganância e pelo lucro. Um oficial furioso discursa sobre as margens têxteis enquanto Eren e Odin observam à distância. O homem finalmente os percebe e se vira. Sua expressão muda instantaneamente quando ele reconhece o herói que salvou a cidade e vê uma oportunidade. Ele avidamente resolve manter Eren satisfeito e vinculá-lo a benefícios de longo prazo. Apresentando-se como presidente da filial e cumprimentando Eren formalmente com polidez exagerada, Odin zomba internamente da rapidez com que o homem rasteja sem ser avisado. Eren afirma sem rodeio sua urgência em chegar às Terras do Norte até domingo. O presidente congela a menção das Terras do Norte. Ele hesitantemente sugere que o pedido está muito além do que a associação normalmente pode atender. Eren insiste calmamente que é possível e apresenta uma lista detalhada de preparativos. O presidente concorda relutantemente em revisá-lo. Seus olhos se arregalam enquanto ele examina a lista. Ele tropeça no conteúdo e fica chocado com a escala e o absurdo das exigências. Eren enfatiza em voz alta a necessidade de carruagens. O presidente se irrita internamente e está convencido de que Eren deve estar zombando dele.
Ele tenta explicar que os unicórnios são sagrados e extremamente raros. Mesmo as cerimônias reais mal têm acesso a essas feras, já que Aaron dá de ombros e afirma que dinheiro não é um problema. O presidente endurece e Tess esclarece que esse problema vai muito além do pagamento. Ele explica que a associação comercial opera em um sistema rígido de classificação VIP, e Aaron não atende às qualificações exigidas. Aaron faz referência à adesão à corda vermelha e sua requisição, ao confirmar que as possui, levanta a mão e revela que possui uma das cordas vermelhas. O presidente reprime uma risada e começa a se explicar as regras com um leve sorriso. Ele esclarece que os privilégios de membro dependem de depósitos e Eren só se qualifica para uma única sequência. Odin sussurra seu constrangimento. Eren coça a cabeça e de repente se ilumina quando uma compreensão o atinge. Ele anuncia com segurança que possui muitas cordas vermelhas. Ele revela que tinha tantos que os tricotou para fazer um suéter. O rosto do presidente congela antes de se transformar em choque total à medida que a revelação é absorvida. Ele se ajoelha e declara lealdade inabalável a Aaron. Ele promete ir a qualquer extremo e atender qualquer pedido sem hesitação. O cordão vermelho da associação mercante é explicado como um símbolo de autoridade e status absolutos, e sua posição dentro da associação aumenta com o maior número de cordões vermelhos que possuem. Um suéter feito inteiramente de cordões vermelhos levanta a descrença sobre o tipo de classificação que isso representa. O presidente pergunta ansiosamente se há quaisquer pedidos adicionais agora que os preparativos estão em curso. Aaron pergunta calmamente se a partida deles na manhã de quarta-feira causará algum problema. O presidente congela e percebe que resta pouco tempo para preparar tudo. O olhar firme de Aaron deixa claro que ele não tem intenção de recuar. O presidente rapidamente o tranquiliza e insiste que há tempo mais que suficiente. Ele explica que um Elfo da Neve é uma existência extremamente especial e sugere que o status de tal pessoa estaria além das medidas comuns. O Irã afirma com certeza que ela virá. O Elfo da Neve está sentado perto de uma janela e lê um documento em silêncio. Um atendente exulta com a elegância do senhor. Ela se lembra de como a Cidade Rosada já mergulhou no caos, enquanto monstros dominavam suas ruas. O antigo senhor é condenado como um covarde que explorou o povo. Lord Shell avançou sozinho para pagar dívidas e negociar diretamente com os Lizardmen. Todos temiam que o pior tivesse acontecido com Shell quando ela desapareceu além dos portões da cidade. Ela finalmente voltou, maltratada, mas decidida. Os Homens Lagarto que atormentavam Rose City foram exterminados. Os moradores discutem sobre quem poderia ter salvado a cidade e duvidam da afirmação da Shell enquanto questionam o motivo por trás de tal ato. Circulam rumores de que o misterioso salvador deve ter sido alguém poderoso para ter sido apoiado pela associação mercantil e carregado de suprimentos, uma oferta silenciosa de chá que Shell aceita com contida gratidão. Ela silenciosamente se pergunta se é realmente aceitável para ela ser senhora. O atendente imediatamente a tranquiliza com o comentário sobre um homem perfeito que cai desastrosamente e faz Aaron espirrar. Shell estuda seu reflexo e começa a pensar. Seu olhar se aguça quando uma memória enterrada começa a surgir. Ela se lembra de ter sido caçada e ridicularizada. A memória se aguça no momento em que ela foi encurralada e forçada a lutar contra os monstros que se aproximavam. Aaron corre enquanto grita de medo. Vera corre atrás dele enquanto balança a foice para alcançá-lo. Ela pisa na lama e ele escorrega. Ela cai de joelhos enquanto levanta a foice. Ela desliza para frente enquanto balança a foice. Os arredores entram em erupção e fazem o Homem Lagarto voar enquanto Aaron foge. Aaron ativa suas botas enquanto se prepara para saltar. Vera e Aaron se entreolham enquanto a lama explode. Aaron tropeça e finalmente cai de cara no chão. Ele oferece desesperadamente seu barbante vermelho para Vera e pede que ela o salve. Vera aceita o barbante sem hesitar. O atendente critica abertamente a arrogância de Eren. Shell se vira confusa para seu atendente, enquanto a situação piora rapidamente. O atendente explica que um homem chamado Aaron exigiu que Shell servisse de guia. A Shell imediatamente emite uma ordem para preparar uma carruagem. Kant declara que a viagem às Terras do Norte não acontecerá. Nona protesta em choque e frustração. Ela insiste que Eren ir para o Norte não é a única razão pela qual ela quer ir e que ela simplesmente quer ver o mundo. Conte aperta suas bochechas, enquanto a repreende por estar apaixonado por alguém que ele considera perigoso. Ela luta contra ele e insiste que não há nada perigoso, já que muitas pessoas viajarão juntas. Ele zomba e murmura que Eren pode ser rico, mas não tem poder real. Ele se compromete e diz que só permitirá que ela vá se Eren conseguir reunir a melhor equipe de expedição do país. Ela congela por um momento antes de explodir de alegria com a aprovação inesperada. Ele ri com ternura e diz a ela para desistir da ideia se ela falhar. O criado entra e os chama com urgência para ver o que está acontecendo na rua. Uma caravana liderada por unicórnios avança pela radiante estrada principal da cidade. As pessoas se reúnem dos dois lados para assistir ao espetáculo inesperado. Não posso reagir com descrença diante da escala do acordo. A carruagem ornamentada avança. Nona no meio da multidão chama Aaron com entusiasmo. Aaron para perto da carruagem. Ele expressa gratidão pelo pedido ter sido aceito enquanto estava de frente para a porta da carruagem. Shell e sua assistente observam-no pela porta aberta com uma curiosidade silenciosa.
Shell cumprimenta Eren quando ela sai da carruagem. Ela perde o equilíbrio ao descer da carruagem. Eren instintivamente estende a mão e a segura. Nona é atingida por um choque repentino, e sua expressão fica vazia, conforme o momento a domina. Eren se aproxima e faz uma pergunta provocativa a Nona. A situação se transforma em um mal-entendido íntimo à medida que as declarações voam. Uma forte objeção atravessa a cena enquanto Nona é fisicamente espremida entre os dois lados no caos. Nona acorda de repente quando rostos preocupados se aglomeram ao seu redor e percebem que ela acabou de recuperar a consciência. Todo mundo aparece perguntando por que ela desmaiou repentinamente enquanto ela processa lentamente onde está e quem está presente. Nona se apresenta com um sorriso tímido para Shell. Shell se apresenta com calma. Nona congela no lugar da beleza e do status da Shell. O Irão anuncia casualmente que a Shell será o seu guia para as Terras do Norte. Nona questiona a decisão da Shell de deixar sua cidade e se preocupa com o que acontecerá antes mesmo de chegarem ao norte. Nona corre e declara que tem algo extremamente importante a dizer. Eren olha para trás confusa. Nona reúne coragem e reflete sobre seus sentimentos. À medida que o pânico e a determinação colidem dentro dela, ela se força a se mover e a falar. Suas emoções explodem quando ela finalmente deixa escapar sua confissão e declara seu desejo de ir para o norte junto com Eren. O momento termina em um silêncio atordoante enquanto os dois se encaram. Eren faz um sinal de positivo confiante e declara que a partida está marcada para o amanhecer do dia seguinte. A cidade explode em aplausos enquanto multidões se reúnem ao longo dos muros e ruas para despedi-lo com entusiasmo e apoio. A carruagem avança enquanto os cidadãos acenam e gritam despedidas. A partida do Irã de Radiant City marca o início de sua longa jornada para o norte e da lenda que se seguiria. Um close-up silencioso mostra que outra pessoa parece ter reivindicado prioridade. Nona zomba da proximidade de Shell com Eren. Ela cerra o punho e esmaga a comida enquanto pensa mal de Shell. Oden reage quando ela insiste e exige acordo. Ele morde a comida surpreso com a pergunta repentina. As emoções de Nona afundam à medida que a insegurança toma conta. Ela hesita, mas se assegura de que ainda está em vantagem. Oden finge concordar com a pergunta repentina e estranha. Nona se ilumina imediatamente e considera o acordo como validação. Ela afirma que pode passar mais tempo com Eren, já que Shell está muito ocupada governando uma cidade. Ela acrescenta que Eren naturalmente preferiria alguém mais jovem e mais próximo dele. Ela insiste que estar sempre por perto deve contar para alguma coisa. Ela celebra sua própria lógica enquanto Odin sai exausto. Ele se apoia no corrimão enquanto Eren sai. Eren passa o braço em volta dele e anuncia com entusiasmo que eles estão entrando em um perigoso território do norte. Os dois ficam juntos enquanto o clima muda de brigas cômicas para aventuras iminentes. Eren pede ordem em voz alta enquanto a reunião repentina se transforma em caos. Ele reclama que tudo aconteceu rápido demais e admite que ainda não escolheram um diretor. Ele faz um ato exagerado que atrai um julgamento não impressionado do lado. Oden hesita em falar antes que um aperto forte interrompa o momento. A tensão explode quando Eren aproveita a oportunidade e apela dramaticamente à amizade deles enquanto insiste que o trabalho seja levado a sério. A negociação aumenta quando Oden divulga seus termos. Eren concorda, mas acrescenta condições estritas sobre contagens diárias e passageiros desconhecidos. Oden zomba da ideia de que alguém o seguiria de bom grado até um lugar tão sombrio. A noite cai enquanto o trem avança com suas rodas chacoalhando na escuridão em direção ao norte. Caixas e sacos ficam quietos enquanto algo se agita entre eles dentro do vagão de armazenamento de alimentos. Uma figura escondida aparece entre os suprimentos. O passageiro clandestino se aconchega perto dos caixotes e revela que alguém se juntou secretamente à jornada para o norte. Vera levanta silenciosamente uma lanterna dentro do vagão escuro e revela sua expressão. Uma caixa se abre enquanto moedas e joias se espalham por toda parte e marca o momento em que a cidade radiante foi invadida pelo Titã. Um gigante observa seus camaradas serem arremessados e cortados em pedaços. Eren é subitamente cercado por civis em pânico que o agarram. O gigante grita que Eren é um demônio e foge aterrorizado. O gigante se ajoelha diante de seu líder e insiste que sobreviveu ao monstro terrível. O chefe elogia a sobrevivência do gigante e o acolhe na boa tribo. O gigante observa da muralha da cidade no dia seguinte enquanto zomba do chefe por acreditar em suas mentiras. Ele olha pela luneta e vê uma fila de carruagens se aproximando pela estrada coberta de neve. Ele questiona como um comboio humano poderia entrar nas terras do norte. Ele gira a luneta para ver mais de perto. Ele se concentra em uma janela aberta em uma das carruagens. Ele continua a explorar e vê Eren espiando pela janela. Ele reconhece o rosto de Eren e começa a suar. Ele corre enquanto grita um aviso para os outros e chama o chefe. Eren aponta que eles estão quase próximos quando Odin, com raiva, diz para ele fechar a janela. Eren fecha a janela enquanto diz para eles ficarem quietos. Odin o avisa para ser cauteloso ao lidar com os gigantes. Eren pergunta o que poderia dar errado. Eles chegaram ao castelo dos gigantes rompendo as paredes enquanto o unicórnio estava inconsciente. Eren explica que o unicórnio ficou bravo com o frio.
O chefe dá um passo à frente e hesitantemente pergunta o motivo de sua vinda. Eren dá um passo à frente com calma enquanto explica que não veio para causar problemas, mas para propor uma troca. Os guardas o param e questionam o que ele está segurando. Eren para enquanto tenta confirmar o que está segurando. Os guardas se aproximam agressivamente e gritam ordens enquanto assumem intenções hostis. Eren de repente revela a maçã e argumenta que comida é claramente o que mais lhes falta, pois afirma que trouxe suprimentos e comida em troca de uma pequena quantidade de ferro frio. A menção ao ferro frio abala visivelmente o chefe. Um enorme machado cai ao lado de Eren. Um dos gigantes explode de raiva e acusa Eren de zombar dos recursos sagrados e provocá-los. Eren ignora a indignação e insiste que seu acordo é sincero. Ele aponta para os vagões atrás dele e afirma que eles estão cheios de bens valiosos. Ele corajosamente anuncia que até trouxe grandes somas de dinheiro como parte do comércio. Eren estende a mão para a porta enquanto os incentiva a ver a prova por si mesmos. No momento em que a porta se abre, uma violenta onda de neve explode assim que a porta se abre. O castelo foi aberto quando tochas se acenderam. 2 goblins se ajoelham e estendem um tapete vermelho enquanto as bebidas são servidas em copos pesados. As xícaras colidem em um brinde alto e selam um acordo na sala fria. O chefe levanta sua bebida e declara que goblins e humanos compartilharão o destino e a honra a partir deste momento. A multidão abaixo explode em aplausos quando a aliança é anunciada na plataforma. Um guarda murmura do lado de fora que o chefe perdeu a cabeça ao lidar com um demônio e sugere roubar comida e fugir antes que os humanos saiam. A porta da carruagem se abre enquanto ele cuidadosamente alcança a maçaneta. Vera está entre alimentos e suprimentos espalhados dentro do depósito. O gigante espia e nota uma mulher humana aqui que poderia ser vendida aos traficantes de escravos por uma grande recompensa. Ele entra enquanto justifica sua crueldade, enquanto se aproxima dela. Vera se vira para o gigante com os olhos focados. Ela se lança para a frente e ataca, o que deixa o gigante cortado em pedaços. Odin leva um chifre à boca e grita para reunir os gigantes. Ele fica no topo de uma saliência rochosa com Eren e dirige o trabalho abaixo enquanto avisa a todos para ficarem alertas durante a construção. Ele questiona por que eles vieram até aqui apenas para observar gigantes construindo o que parece ser uma gaiola de ferro. Eren dá a entender que o perigo nunca está longe dele. Ele acrescenta que aprendeu a conviver com isso, ao colocar dramaticamente o capuz. Odin se vira e ri. Ele se afasta e confirma que Eren perdeu a cabeça. Nona os observa de dentro da carruagem e se pergunta por que passam o dia juntos. Ela ressalta que os dois estão juntos novamente quando alguém a chama e pergunta o que ela está fazendo. Shell fica na frente dela enquanto ela nervosamente ignora e afirma que estava apenas curtindo a paisagem. Nona pergunta por que um senhor da cidade abandonaria suas responsabilidades apenas para vir até aqui. A expressão de Shell fica séria quando ela começa a explicar o verdadeiro motivo de sua presença. Ela se inclina para a frente com um sorriso sonhador e está convencida de que sua conexão com Eren é mais profunda do que uma coincidência, enquanto Nona reage com aberta descrença. Corações flutuam enquanto Shell se acomoda em seu assento, enquanto Nona se vira com uma expressão conflituosa. O grupo se aglomera do lado de fora na neve, enquanto alguém relata que a comida de um mês inteiro desapareceu e eles percebem que Baku se foi. Eren fica furioso internamente e culpa Vera por atacar mais cedo e roubar suprimentos antes de desaparecer. O chefe de repente dá um passo à frente e exige respostas dele. Ele pressiona pela verdade e força Eren a entrar em pânico visível enquanto ele luta para se explicar. Uma interrupção brusca ocorre antes que Eren possa terminar. Odin intervém com raiva e aponta a falha óbvia na acusação. Ele questiona por que um gigante se aproximaria de uma carroça de grãos. A discussão aumenta à medida que a comida perdida e os ferimentos próximos são atribuídos a algum tipo de criatura gigante. Ele acusa os gigantes de fazerem afirmações infundadas e alerta que suspeitas imprudentes podem destruir a frágil relação que construíram. O chefe é instruído a procurar um traidor entre os seus ou considerar a possibilidade de uma fera selvagem ter entrado em seu território. Os gigantes se dispersam com educação forçada e trocam gentilezas vazias ao saírem, enquanto Eren olha orgulhosamente para Oden. Oden insiste no assunto e insiste que Eren sabe mais do que deixa transparecer. De repente, ele declara com certeza que o que quer que tenha matado o gigante não poderia ter sido uma fera. Aran hesita e luta para responder sob pressão. A compreensão brilha nos olhos azuis penetrantes enquanto uma possibilidade arrepiante toma forma. O pânico se espalha à medida que a ideia de uma antiga lenda ressurge. A história se desenrola sobre uma antiga vila que irrita um deus cruel cuja insatisfação levou à destruição e ao terror. Um guerreiro solitário deu um passo à frente e jurou assumir a maldição destinada a todos os outros. Ele jurou que a caça aos demônios, e seu fardo recairia somente sobre ele. O guerreiro estava preso a uma maldição inevitável e vagava indefinidamente enquanto fugia da caçada que o seguia. A história termina com as consequências sombrias, e revela que mesmo quando os aldeões acreditavam que tinham encontrado uma solução, a morte já havia cobrado o seu preço. Odin entra em choque e percebe que a maldição descrita pode ser a mesma ligada a Eren. Eren entra em pânico interiormente enquanto se pergunta como responder sem tornar a situação ainda mais desconfortável.
Uma súbita faísca de compreensão surge e acusações voam, enquanto Odin conecta a lenda diretamente a Eren. Oden acena e o tranquiliza. Ele corajosamente declara que se recusa a deixar Eren morrer. Eren questiona por que ele deveria se sentir inspirado em vez de alarmado. A construção chega ao fim e revela uma enorme gaiola de ferro elevando-se sobre o terreno rochoso. O chefe questiona o propósito de uma gaiola tão grande feita inteiramente de ferro frio e se preocupa com a dificuldade de transportar algo tão enorme. A resposta vem hesitante e sugere que a jaula foi feita para uso imediato e para uma batalha decisiva que se aproxima rapidamente. O chefe enrijece quando uma súbita sensação de desconforto o atinge. A armadilha é revelada quando a gaiola de ferro se fecha e amontoa os gigantes dentro, enquanto Eren faz um sinal de paz presunçoso na frente deles. O pânico irrompe entre os gigantes enquanto eles gritam que Eren planejou isso o tempo todo. Nona se pergunta por que Eren está sozinho. Ele explica calmamente que alguém o incomoda há muito tempo e a descreve como uma presença constante e indesejada. A explicação a deixa atordoada enquanto ela luta para processar o que está ouvindo. As lágrimas brotam enquanto ela deixa escapar seu medo de não ser amada. Ele rapidamente volta atrás e esclarece que estava falando de outra pessoa. Vera aparece por perto e os observa silenciosamente através da neve que cai. Ela olha atentamente para seu alvo e se prepara para finalizá-lo. Uma mulher gigante paira sobre Vera e se pergunta por que ela está vagando sozinha na neve. Ela insiste calorosamente que o frio é perigoso e convida Vera para entrar enquanto menciona um grande banquete preparado para a noite. O gigante explica alegremente que a refeição tradicional é farta e serve para manter qualquer um aquecido enquanto caminham juntos pela Vila Nevada. Eren aponta que o chefe gigante os convidou para um banquete enquanto Odin ainda está procurando respostas. Odin argumenta que se eles entendessem a aparência do caçador de demônios, poderiam finalmente formar um plano adequado. Eren começa a descrever as características de Vera. Ele continua a descrevê-la desde a arma até o tamanho do corpo. O chefe os recebe com entusiasmo lá dentro. Eles são recebidos com calor exagerado dentro do salão. Eles se movem em direção à mesa enquanto Oden confirma seus desenhos com Eren. O chefe faz um plano secreto para colocar um sedativo em suas bebidas com um dos gigantes. Ele aponta o quão sorrateiros os humanos são e devem estar planejando algo. Ele decide agir rapidamente, lembrando ao gigante de não contar a ninguém. O gigante vai até outro gigante para contar o plano. Ele conta a outro ancião sobre o plano. O mais velho conta o plano para uma garota gigante. Nona de repente congela ao perceber que ela ouve os gigantes conversando. Ela cerra o punho e decide que desta vez será ela quem protegerá Eren. Eren inspeciona a bebida e se pergunta se ela veio de Gosma. O chefe incentiva-o a beber e apresenta-o com orgulho como uma especialidade rara destinada a homenagear o seu convidado. A pressão aumenta de ambos os lados à medida que o chefe insiste, enquanto Eren calcula silenciosamente. Um baque forte ecoa quando a xícara é colocada na mesa, o que ganha um tempo precioso e chama a atenção de todos. Eren se levanta e anuncia que quer falar. Os gigantes ouvem com crescente curiosidade enquanto ele reformula a reunião como um sinal de boa vontade e cooperação. Ele levanta a mão e afirma ter várias visões. O tempo passa enquanto o céu noturno assume o controle e sinaliza que a festa foi adiada por muito mais tempo do que o planejado. A neve desliza dos telhados à medida que o frio se aprofunda lá fora. Um gigante se aquece perto de uma pequena fogueira enquanto cozinha um pedaço de carne. A longa explicação finalmente chega ao fim e deixa os gigantes perplexos. Eren se declara acabado e imediatamente pede a todos que comecem a comer a comida. O salão explode em excitação, enquanto os gigantes comemoram e emocionam-se porque a longa espera finalmente acabou. Uma pesada xícara de madeira é colocada de volta em suas mãos e insiste para que ele beba depois de falar por tanto tempo que ele se convence de que um único gole não fará mal. Nona corre em pânico e tenta impedi-lo no momento em que ele levanta a xícara. Ele faz uma pausa confuso e olha fixamente enquanto ela o chama. Ela avança com a mão estendida e avisa-o desesperadamente para não beber. A xícara volta para a mesa enquanto ela fica firme na frente dela e o protege enquanto os outros assistem surpresos. O chefe tenta minimizar sua preocupação e insiste que a bebida é inofensiva. Nona diz a ele para provar isso tomando um gole. Ela argumenta que, como chefe, ele deveria ser o primeiro a beber. O chefe concorda relutantemente e afirma que é para o futuro da tribo. Nona o observa atentamente. A taça de vinho viscoso treme quando as bolhas sobem à superfície. O chefe bate a xícara e explode de raiva. Ele declara que o jantar acabou, sai furioso e afirma que eles nunca deveriam ter convidado uma companhia tão rude. Nona se irrita, incapaz de acreditar que eles são os culpados. Odin rapidamente cobre a boca dela e a segura. Ele a arrasta apesar dela chutar e apontar em protesto. Eren congela desajeitadamente no lugar. Ele se assegura de que eles ainda têm a gaiola de ferro fria preparada como salvaguarda. Lágrimas brotam em seus olhos quando de repente ele rouba sua determinação. Vera está no desfiladeiro nevado enquanto Dawn se aproxima. Eren enfrenta Vera mais uma vez. Ela aperta ainda mais a foice enquanto ele se lança contra ele.
Ele grita, enquanto insiste no que a nova invenção poderia fazer. Ele bate com o punho em um pequeno dispositivo marcado com uma caveira incrustado no gelo e o ativa com confiança. Barras de ferro caem ao redor deles enquanto a jaula se encaixa entre Eren e Vera. Eren olha incrédulo ao perceber que algo deu terrivelmente errado. Ele grita de frustração ao descobrir que o interruptor de ativação foi colocado dentro da própria armadilha, envolvendo ele e Vera, enquanto ele admite que nenhum dos dois pode escapar agora, pois a gaiola é totalmente revelada. Eren sorri confiante dentro da jaula e se gaba de que Vera não tem como derrotá-lo agora. Vera ataca com raiva as barras de ferro para alcançá-lo, ele afirma que ela não pode matá-lo ou escapar e diz a ela para simplesmente aceitar o resultado. Um pequeno destroço interrompe sua compostura e sua expressão se transforma em alarme. A barra de ferro à sua frente quebra e ele entra em pânico enquanto grita para ela esperar. Ela fica calmamente atrás das grades quebradas com os olhos fixos nele. Ela coloca a foice contra a barra de ferro rachada. Ela começa a arranhar a barra com a ponta da foice. Ele percebe tarde demais que a gaiola de ferro frio quase não oferece resistência à magia, e teme que ela possa atacar com ela também. Um enorme pedaço de barra de ferro bate no chão entre eles e ele cambaleia para trás, em estado de choque. Ela passa pela abertura enquanto ele a avisa para ficar para trás. Ela percebe que a abertura era pequena demais para ela passar. Ela volta a ralar as barras de ferro à tua frente. Ele se força a respirar e se lembra de manter a calma. Sua mão enluvada roça a lâmina curva e a pulseira tremula em seu pulso, o que chama a atenção dele. Ele aperta os olhos e murmura o nome dela, incrédulo, enquanto ela para atrás das grades. Seus olhos se iluminam com uma ideia repentina e ele a aconselha urgentemente a parar e reconsiderar suas ações. Ele levanta a mão e percebe que ela ainda pode ouvi-lo, o que significa que há uma chance de negociação. Ela o observa sem expressão, enquanto ele tenta ameaçá-la mencionando as pessoas de quem ela gosta. Ele afirma que pode rastrear a família e os amigos dela e dá a entender que a segurança deles é incerta enquanto ela continua. Ele ameaça contar à família dela o que ela está fazendo para viver. Ela desvia o olhar sem dizer uma palavra. Ele se convence de que, por ser humana, ela deve ter uma fraqueza e se oferece para acabar com o jogo perigoso em troca do que ela quiser. Ele orgulhosamente apresenta uma pulseira como prova de interesses comuns e tenta apelar para o lado mais suave dela. Suas mãos apertam a foice enquanto ele divaga sobre gentileza e investimentos. Ele estende os braços e clama apaixonadamente pela paz e pelo amor. Ela escuta em silêncio e olha para ver o gesto. De repente, ela afasta a mão dele e recomeça, golpeando as barras enfraquecidas. Ele percebe que nem ameaças nem subornos estão funcionando quando... O arrependimento surge quando ele admite que confiava demais em Sukata e amaldiçoa sua armadilha não confiável. Ela faz uma breve pausa enquanto ele tosse e se pergunta se este é realmente o fim para ele. Suas roupas são rasgadas pelas barras de ferro enquanto ela passa. Ela lentamente se aproxima dele. Ele não sente nada e se pergunta se já está morto. Dessa vez seus quadris ficaram presos entre as barras de ferro. Ele abre os olhos lentamente. De repente, ela avança de 4 entre as barras e o assusta ao deixar escapar que ficou presa novamente. Suas bochechas ficam vermelhas de vergonha quando ele cai na gargalhada. Ele a reconhece como Vera e reage como se a situação tivesse se tornado uma coincidência absurda. Ele começa a provocá-la por ficar presa, apenas para ela reagir e agarrá-lo através das barras, frustrada. Ele recupera a compostura e se dirige a ela de maneira mais formal. Ele então pergunta se ela sabe o que ele está segurando. Ele revela uma pequena lata de spray verde. Ele anuncia que está prestes a usá-lo e avisa para ela não culpá-lo pelo que acontecer a seguir. Ela enrijece contra as barras enquanto ele pressiona o spray verde brilhante em sua direção. Ele exige respostas sobre por que ela o está caçando e quem está por trás disso. Ele declara que ela pode confessar pacificamente ou se preparar para as consequências. Ela vira a cabeça enquanto ele comenta que apenas alguém que perdeu a cabeça se comportaria assim. Ele se inclina e desenha um pequeno nariz de porco na bochecha dela com um marcador permanente. Ele ressalta que nada mais é do que um homem comum tentando sobreviver e a lembra que ela é apenas mais um trabalhador que não deve perder de vista o que importa. Ele arranca a pulseira dango que ela guarda como um tesouro quando ela se recusa a recuar. Seus olhos se aguçam e ela diz a ele com urgência para devolvê-lo. Ele faz uma pausa confuso. Ele bate a pulseira e comenta que ela levou 6 meses para finalmente falar. Ela cerra o punho de raiva. Ele sugere inexpressivamente que ela simplesmente pegue a pulseira sozinha. Ele levanta a pulseira com um sorriso maroto e avisa que se ela se recusar a falar, ele arrancará dela a verdade. Se ela resistir, ele não poderá prometer onde irá enfiar a pulseira encantada em seguida. Uma visão ridícula de um unicórnio mordendo uma maçã vermelha, e seus olhos se arregalaram em surpresa e descrença com o que isso implica. Vera permanece presa entre as barras de ferro enquanto Eren reflete amargamente que nem mesmo o dinheiro poderia resolver esta situação. Eren esfrega a testa e se arrepende de ter feito um acordo com um deus autoproclamado. Ele agarra Vera pelas bochechas e exige respostas. Ele aperta as bochechas dela com impaciência enquanto seu temperamento diminui.
Ele saca uma lâmina e se gaba de que ela contém inúmeras toxinas e que um único arranhão a arruinaria instantaneamente. Ele aperta a faca e afirma que ninguém será capaz de salvá-la. Ela calmamente coloca a mão em seu peito e o detém com facilidade e sem esforço. Sua confiança vacila e ele fica em silêncio. Aaron rapidamente afirma que estava brincando e insiste que nunca poderia realmente prejudicar Vera. O contrato começa a ser ativado e ela agarra o braço dele enquanto ele olha atordoado e incrédulo. A força a arrasta para frente violentamente, enquanto seu corpo é puxado em direção a ele enquanto ele treme atrás das grades. Ela se agarra a ele e luta para resistir, mas a vara se recusa a parar e os bate contra a jaula. Ele bate de cara nas barras. Sua mão alcança o cabo da foice caído no chão gelado. Vera se levanta lentamente, com a arma na mão enquanto Eren grita fracamente e exige saber os termos do contrato antes de morrer. Ele implora que ela considere isso um pedido final de um homem condenado. Ela fica ao lado dele e admite que não há nada que possa lhe dizer sobre o acordo. Ele oferece sua amada pulseira apenas para apontar friamente que ela a reivindicaria quando ele morresse de qualquer maneira. Ele faz uma pausa, tira o capuz e diz a ela para aceitar a morte com pesar se recusar. Ela ressalta que tem algo a ver com os olhos. Ela explica calmamente que desde o momento em que o encontra até que ele saia de sua visão, ela pode persegui-lo. Ele argumenta que não faz sentido e tenta raciocinar sobre a falha na lógica dela, mas ela o interrompe e declara que já disse o suficiente. Ele acena com a cabeça severamente e aceita que seu tempo acabou. Com um sorriso torto, ele brinca que morrer nas mãos de alguém tão lindo não seria o pior fim. Ele afirma que seu único arrependimento é não ter conseguido colocá-lo no pulso dela e tocar a mão de uma garota antes de morrer. Ela o observa silenciosamente. Ele pisca confuso quando ela de repente se aproxima dele. Ele gentilmente pega a mão dela enquanto ainda segura a pulseira. Ele lentamente coloca a pulseira. Ela olha para ele com compostura contida enquanto a pulseira se ajusta ao seu braço. Ele agradece a chance e jura valorizar o que ganhou. Ele agarra a mão dela e declara que apreciará esta vida enquanto o nascer do sol brilha através das grades. Ele dá um pulo para trás e ri, revelando que ela ignorou um limite do contrato. Ele declara que ela não pode operar durante o dia e a lembra de como os Cavaleiros do Norte são baixos. Ela abaixa a voz e pergunta se tudo era mentira, enquanto ele de repente sente uma pontada inesperada de culpa. Seus olhos endurecem quando ela acrescenta que não apenas os deuses, mas até ele, fazem parte do engano. Sombras caem sobre seu rosto enquanto ele sente o perigo e murmura alarmado. Ela desencadeia uma onda turbulenta de ataques com sua foice, enquanto ele grita para ela se acalmar enquanto os ataques se aproximam. Ele entra em pânico e se convence de que está prestes a morrer, enquanto ela permanece firme dentro da tempestade que convocou. Ela levanta a foice com uma expressão fria enquanto a geada se forma no ar, enquanto os flocos de neve se juntam ao seu redor como uma coroa de gelo. Seus olhos se arregalam em choque quando uma montanha distante é cortada. Ele salta alarmado quando o chão atrás dela desaba com a força do ataque. Ele grita que ela foi longe demais por cortar a montanha ao meio. A neve irrompe ao longo do penhasco enquanto ambos são jogados para fora pela onda de choque. Ela declara com determinação feroz que nunca o deixará ir. Aaron continua caindo ao ver a neve caindo. O penhasco congelado brilha sob o sol poente enquanto os gigantes observam as consequências em um silêncio atordoado. Os gigantes lutam para compreender o que aconteceu. Um deles menciona hesitantemente ter visto Aaron caminhando por lá no dia anterior. O chefe exige esclarecimentos com urgência. Uma mão de repente agarra a saliência gelada por baixo. Seus olhos se arregalam em descrença quando Aaron se levanta do penhasco com um olhar feroz. Ele pousa suavemente diante deles. Ele pergunta casualmente por que eles se reuniram aqui, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Os joelhos de um gigante se ajoelham abruptamente no chão gelado. Os gigantes se curvam e juram lealdade eterna a Eren e imploram para receber força divina. Odin exige com raiva saber o que realmente aconteceu na noite anterior. Eren admite calmamente que também não tem memória clara. Ele diz a Oden para parar de fazer perguntas enquanto ele está sendo levado por um dos gigantes. Oden continua, gritando que está desesperado por respostas e reclama que ninguém o informa quando o caos irrompe. Eles voltaram para o castelo dos gigantes. Oden dá um tapinha no ombro de Eren e pede sua atenção. Ele se aproxima e pergunta em voz baixa se Eren pode explicar, em particular, o que aconteceu na noite passada. Eren responde que é difícil falar sobre isso. Oden insiste que não consegue acreditar que Eren preferiria esquecer uma luta tão brutal. Ele pressiona ainda mais e pergunta se Eren pode pelo menos revelar o nome do demônio. Eren hesita antes de falar. Nona aparece do lado de fora e cumprimenta Odin enquanto pergunta sobre Eren. Odin começa a murmurar o nome de Veera enquanto se aproxima de Nona. De repente, ele declara que tudo agora faz sentido enquanto Nona o encara confusa. Nona responde e diz a ele para se controlar. Ela cruza os braços e o repreende enquanto ele insiste que até ouvir aquele nome proibido o abala profundamente. Ele a avisa para não bisbilhotar nomes concedidos por Eren. Nona invade para declarar que Odin claramente perdeu a sanidade.
Eren cumprimenta a nona alegremente e pergunta como ela tem se divertido nos últimos dias. Ela repete a frase para si mesma enquanto relembra cenas imaginadas de proximidade e caos que confundem fantasia e realidade. As memórias se transformam em flashes mais duros do que realmente aconteceu. Ele presume que ela se divertiu muito e diz que deixará parte da tripulação para trás, para que ela possa ficar e brincar o quanto quiser. De repente, ela grita para ele esperar e exige saber para onde ele pensa que está indo. Ele declara que está partindo em busca de uma mulher que significa tudo para ele. Ela dá um soco forte nele e o chama de idiota por dizer algo tão ridículo. Ela começa a chorar enquanto ele fica ali atordoado e confuso. Ele esfrega a bochecha e murmura em frustração. Eren se vira e começa a escrever em um quadro, seus olhos endurecem enquanto ele começa a conspirar. Ele fica diante de um quadro cheio de rabiscos e símbolos, enquanto diz a si mesmo que as informações que reuniu serão úteis na próxima vez, mesmo que a rodada termine em caos. Ele insiste que desta vez eles devem encontrar a pessoa-chave ligada a tudo. Ele pede urgentemente a ajuda de Shell enquanto descreve o alvo como alguém pelo menos de aparência humana, mas estranhamente raro e quase de outro mundo. Shell pede calmamente detalhes específicos sobre a altura e a aparência da mulher. Ele declara com segurança que a pessoa que procura é uma mulher. Ela hesita, mas concorda em começar a pesquisar assim que retornar ao seu domínio. Ele ressalta que esse assunto está ligado à sua própria sobrevivência e que está colocando sua vida nas mãos dela. Ela parece interpretar as palavras dele de uma forma mais romântica. Ela timidamente sugere um retrato adequado para a referência se a busca for tão importante. Ele murmura para si mesmo que uma ilustração realmente tornaria as coisas mais fáceis. Ele se ajoelha na neve e se pergunta onde poderá encontrar um artista para o que precisa. Seus pensamentos são interrompidos quando ele avista uma garota ruiva sendo arrastada por um unicórnio teimoso. A garota insiste que é a artista oficial da expedição e que seus esboços dispersos são registros importantes. Ele se abaixa e pega um dos lençóis caídos. A página revela um retrato detalhado dele. Ele se senta ao lado da artista e a questiona sobre seu estilo. Ela orgulhosamente se declara realista. Ele faz uma pausa enquanto se esforça para encontrar palavras educadas antes de dizer-lhe sem rodeios para refazer tudo. Os gigantes acenam para Eren e seu grupo enquanto a caravana se afasta. O chefe enxuga as lágrimas de alívio e murmura que os desastres ambulantes finalmente passaram. A caravana viaja pela paisagem congelada enquanto Eren estuda a peça acabada e admite que ela é precisa, mas ainda não está resolvida. O retrato mostra Vera com uma pose atraente. Eren olha para ele sem acreditar e reclama que parece divino demais e perturbadoramente familiar. A artista comenta que nunca pensou que veria aquela roupa novamente. Ela explica que durante uma de suas viagens, ela encontrou estranhos aldeões vestindo trajes semelhantes durante um festival. Sua expressão fica mais tensa enquanto ele processa a implicação. Multidões explodem em comemoração pelo retorno de Eren à cidade. Ele imediatamente volta para a guilda comercial. Ele bate a mão na mesa e ordena com urgência que todos os recursos possíveis sejam usados para encontrar a pessoa no retrato. O presidente diante dele treme enquanto segura o desenho, enquanto Eren lhe garante que dinheiro não será problema. Eren se vê cercado por uma massa contorcida de caracóis enormes, enquanto o pânico passa por seu rosto enquanto ele luta para entender o que está acontecendo. Ele liga para Vera ao reconhecê-la. Vera aparece e passa por entre os caracóis. Ele se levanta em estado de choque ao perceber que o fim de semana chegou novamente. Ele transpira ao se lembrar da quantidade de caracóis que havia em seu sonho quando alguém bate na porta. O presidente informa que os avisos de desaparecimento já foram divulgados em todo o país. O presidente brinca com ele sobre como mesmo figuras poderosas não conseguem esquecer o seu primeiro amor, e dá a entender que ele também parece não ser afetado pelas tentações do mundo. O presidente o pressiona para revelar qual mulher conquistou seu coração, mas Eren descarta a ideia. Eren insiste que a mulher em questão é tão perigosa que ela não apenas acelera os corações, mas pode detê-los completamente. A cidade já está em plena celebração enquanto faixas penduradas nas ruas e confetes chovem enquanto as multidões se reúnem em excitação. Eren comenta que as ruas estão estranhamente animadas, enquanto o presidente explica ansiosamente que todos estão comemorando o retorno seguro do herói. Uma grande bandeira de Eren está pendurada atrás da multidão, enquanto o artista reencena dramaticamente como Eren supostamente enfrentou gigantes ferozes. Ela descreve apaixonadamente como Eren realizou um milagre tão grandioso que dividiu uma montanha imponente em duas. A multidão engasga de descrença e excitação. Uma mulher casada lamenta que seu próprio marido nunca se comparasse à bravura de Eren. O artista mostra com orgulho outra ilustração de Eren bebendo com o chefe gigante. As pessoas bajulam um trio de unicórnios e os chamam de sagrados e divinos, enquanto as crianças lhes oferecem maçãs em admiração.
A maçã sai do curso e o caos irrompe, quando alguém é chutado para o lado. Um trio observa a comoção enquanto um reclama de causar uma cena em plena luz do dia, enquanto o outro alerta para não chamar a atenção. Uma mulher determinada lembra-lhes que a sua missão é recuperar o unicórnio e que o fracasso traria graves consequências. A mulher se aproxima do garoto e pede perdão ao companheiro. O homem admite que é filho do chefe da guilda mercantil e que a mulher está aqui por causa dele. A mulher e a criança zombam dele por agir de forma estúpida. Ele grita e os ameaça esperar até que seu tio morra. Ele grita de raiva e proclama que fará o que lhe convier. O presidente o chama de fera enquanto o chuta pelas costas. O presidente afirma que o homem só está aqui por causa do pai. O homem retruca perguntando se o cara que pegou os unicórnios era igual a ele. O presidente aponta para Aaron e o elogia como um herói, ao qual o homem não poderia ser comparado. A mulher olha para trás quando a menção do nome de Aaron chama sua atenção. Ela se aproxima de Eren enquanto tenta confirmar se é realmente ele. A estudiosa se apresenta formalmente como membro de uma antiga civilização encarregada de recuperar o unicórnio e estudar os gigantes. Eren responde com interesse silencioso. Nona grita com o pai na casa deles enquanto afirma que a casa deles de alguma forma perdeu a pureza. Khan fica furioso por perder prestígio enquanto o servo chama sua atenção. O corredor fica em silêncio quando a porta se fecha. Nona olha em volta e se pergunta para onde seu pai desapareceu, enquanto o servo gentilmente a lembra de sua impaciência. O servo admite que pode estar exagerando, mas sugere que sua jornada recente não foi tão tranquila quanto parecia. O servo então revela que a viu crescer desde a infância e se recusa a ficar de lado por mais tempo enquanto se oferece para ensiná-la pessoalmente como conquistar o carinho de quem ela deseja. Ela olha para ele com os olhos arregalados enquanto pergunta se ele realmente está falando sério. O estudioso explica que as ruínas do antigo rei e o mural, há muito perdido ligado à escavação protegida, têm imensa importância para o mundo moderno. Aaron agradece sinceramente por tudo que ela fez por ele. Ele admite que se sente envergonhado porque ultimamente tem pesquisado uma corrida perdida e o mistério está lhe dando dor de cabeça. O estudioso reage com choque e declara que descobrir uma raça perdida seria uma descoberta capaz de abalar o mundo inteiro. Eren sugere que seu departamento se junte oficialmente à investigação e se oferece para levá-la direto aos arquivos para investigarmos juntos. Conte invade Ish e acusa Aaron de corromper sua filha e enganar outras jovens também. Pego de surpresa pela acusação, Aaron faz uma pausa confuso. Um guarda informa com urgência que Conte invadiu a Câmara de Comércio e destruiu o antigo cetro, enquanto Kant insiste que a relíquia não significa nada comparada à pureza de sua filha. O erudito reconhece imediatamente o cetro quebrado como o poderoso artefato que Eren uma vez desenterrou. Kant implora desesperadamente por sua vida e até oferece Nona como garantia. O estudioso insiste desesperadamente que Nona também não deve ser poupada, o que deixa Conte encharcado de suor e pânico. Aaron retruca e declara toda a disputa absurda e lembra a todos que um cetro de madeira quebrado não é motivo para matar. Um mapa é apresentado enquanto alguém anuncia que localizou a aldeia remota em questão. O grupo se reúne enquanto o artista explica como ela tropeçou no lugar misterioso por acaso durante suas viagens e acabou na sua entrada após uma estranha reviravolta nos acontecimentos. Eren questiona como eles poderiam chegar a um local tão escuro e sem estradas sem problemas. Um dragão voa pelo céu enquanto Eren admite que a riqueza não resolverá isso e que o único caminho a seguir é cruzar o perigoso pico da nuvem suprema. Ele revela que esta temporada é quando a Rainha Dragão se reproduz, e admite que apenas com a força comum negociar a passagem seria impossível. O dono da barraca comenta que a pulseira de Eren combina com a de Vera, que uma vez o visitou enquanto se perguntava se ela poderia ser parente. Uma versão mais jovem de Vera está parada em silêncio em cima de um banquinho. Nona reage confusa ao pedir ao pai que repita o que disse. Kant começa a pregar sobre o amor juvenil e elogia Aaron como um homem excepcional. De repente, ele fica cauteloso e calcula os riscos financeiros. Ele imagina uma solução onde o casamento apague todas as preocupações com dinheiro. Ele limpa a garganta e pede firmemente que Nona se aproxime de Eren. Nona desaba na cadeira e insiste que não pode competir. Ela lamenta que ainda não conseguiu vencer e se sente ofuscada por suas próprias expectativas. Kant lembra como certa vez conquistou o afeto da mãe dela por meio da persistência e da confiança. Nona sugere sem rodeios que ele confiava mais na riqueza do que no charme. Ele afirma com orgulho que declara que o dinheiro ganha devoção incondicional de todos. Nona declara que tal pensamento nada tem a ver com amor genuíno. Ela questiona por que alguém como Eren estaria interessado nela. O servo sussurra que Odin está sempre perto de Eren, o que faz Kant entrar em pânico brevemente antes de entender mal a situação. Nona nota amargamente que Eren volta em busca de Vera e se recusa a anotá-la, enquanto Kant e o servo se sentem aliviados por ele pelo menos preferir mulheres. Kant raciocina que um homem da estatura de Eren permanece fixado em uma mulher, sugere que a mulher deve ser profundamente especial. Nona percebe que isso significa que Vera pode ser o primeiro amor de Eren. Kant especula que Vera pode ser um ideal intocável no coração de Aaron, enquanto Nona cai em desespero. Ele então sugere friamente que se esse sonho já foi destruído e a mulher caiu em uma vida comum, Nona se recusa a aceitar que a verdadeira Vera possa ser reduzida a algo tão mundano e se apega às suas dúvidas.
Kant conclui que eles podem remodelar a própria realidade e transformar qualquer pessoa na Vera que desejam com riqueza suficiente. Nona reage em choque à ideia ultrajante de seu pai de fabricar um rival para manipular os sentimentos de Eren. Conte declara que o amor é um campo de batalha e jura lutar implacavelmente por ela. Ele raciocina que até os lobos precisam de iscas e ignora a moralidade, sugerindo que a honestidade e o comércio raramente andam de mãos dadas. Nona estreita os olhos e questiona por que ele mudou de postura repentinamente. Conte tenta ignorar sua acusação com uma inocência forçada, à medida que suas suspeitas aumentam. Nona o avisa para confessar enquanto ainda tem chance. Na cidade de Glowlight fica a guilda dos mercadores. O artista e Odin discutem seus planos dentro do salão da guilda, enquanto Eren segura um conjunto de instruções por escrito e explica como entrar em contato com Caesar. Eren pergunta se há alguma nova pista sobre a misteriosa corrida perdida que eles têm sido. Odin responde que uma cidade comercial fica muito além das fronteiras da Morningstar. Os registros descrevem um clã sombrio que já governou a Terra e se movia apenas à noite, ganhando o nome de Meia-Noite por sua presença sinistra. Odin ouve a explicação e sorri. Ele acrescenta que alguns que afirmam ser descendentes deles ainda permanecem, embora o clã tenha caído. Ele ressalta que o verdadeiro problema não é a sua história, mas como eles devem chegar ao lugar remoto onde viveram. Ele explica que o plano deles não é lutar, mas sim conquistar os dragões. Ele explica que os dragões não odeiam verdadeiramente os humanos. Ele acrescenta que os humanos são como criaturas pequenas e adoráveis na perspectiva dos dragões. Eren suspira e admite que persuadir os dragões pacificamente pode ser a melhor opção por enquanto. De repente, uma voz anuncia que a misteriosa mulher chamada Vera foi trazida até ele e faz seus olhos se arregalarem de alarme. Ele grita que pretendia apenas localizá-la, mas não arrastá-la até aqui, quando o presidente entra com uma figura de cabelos prateados aparecendo atrás dele. A mulher de cabelos prateados atrás dele sorri com confiança enquanto Eren enrijece e pergunta quem exatamente está atrás do presidente. Ela o provoca corajosamente sobre assumir a responsabilidade por um cavaleiro apaixonado. Ela afirma ser a mulher que Eren deseja e exige uma compensação enquanto é arrastada, enquanto Eren rejeita a ideia e ordena que o dinheiro seja dado e o impostor seja mandado embora. O presidente pede cautela e chama urgentemente a atenção de Eren para fora enquanto ele abre a janela. Os olhos de Eren se estreitam quando ele sente problemas se aproximando. Uma multidão caótica de mulheres encapuzadas discute e empurra enquanto insiste que são a verdadeira Vera Eren procura enquanto lançam insultos umas às outras. Eren olha para o presidente enquanto sua expressão fica mais sombria. À medida que a situação fica fora de controle, o presidente entra em pânico e promete eliminá-los imediatamente. Nona invade a rua principal da cidade enquanto arrasta Conte e declara que ele deve se desculpar com Eren por tentar vendê-la. Ela anuncia com extrema determinação que Conte irá com ela para fazer as pazes com Eren imediatamente. Conte grita que um simples pedido de desculpas não cobrirá o custo da relíquia quebrada e avisa que eles ainda se afogariam em dívidas tentando pagar a Eren. Ela tropeça em desespero enquanto ele puxa sua manga e, em meio às lágrimas, ela admite que se sente presa por uma dívida da qual nunca poderá escapar. Ela lembra que Eren uma vez salvou sua vida e agora ela lhe deve uma fortuna que uma vida inteira não seria suficiente para pagar, pois ela teme o que ele deve pensar dela agora. Ela culpa seu pai e soluça porque Eren deve vê-la como nada além de um incômodo. Por causa dessa confusão, Kant abaixa a voz e propõe um plano vergonhoso. Nona responde que ele não conseguiu nada e ataca. Nona arrasta Conte por uma multidão de mulheres encapuzadas e insiste que eles vão juntos pedir desculpas a Eren. Ela começa a bater na cabeça do pai enquanto lamenta que seu futuro está arruinado. Em sua frustração, ela acidentalmente dá um soco em uma das mulheres encapuzadas. A mulher encapuzada diz que qualquer pessoa que afirma ser Vera deve dar a dica correta, o que faz Nona questionar se esta é a Vera que Eren está procurando. Nona exige saber como eles reconhecem aquele nome, e pergunta ansiosamente se a verdadeira Vera está por perto. A multidão encapuzada vira-se para ela em uníssono e pergunta se ela está se dirigindo a eles. Ela se esforça para processar o que está acontecendo. Duas mulheres encapuzadas zombam dela e sugerem que ela veio roubar o nome em troca da recompensa. Nona protesta que seu nome é Nona e gagueja que é companheira de Eren. As mulheres encapuzadas caem na gargalhada e a ridicularizam por nem lembrar o nome próprio. Uma das mulheres encapuzadas comenta para simplesmente ignorar Nona e chama sua companheira de velha. Eles começam uma briga quando Nona pega um panfleto e se senta em um banco. Ela olha para o pôster que revela a busca por Vera. Nona admite que não acreditava que a suposição de seu pai fosse correta. Ela exala enquanto pensa se deve continuar ou não. Ela imagina um cenário em que Vera deixa Eren. Eren implora a Vera para ficar. Nona aparece como um anjo ao comentar que preencherá o vazio no coração de Eren. Ela ri do resultado de sua imaginação. Ela volta à realidade ao ver outra mulher encapuzada passando. Ela comenta o quão pequena é a menina encapuzada enquanto passa. Nona se pergunta se a família da garota encapuzada está tão desesperada para que eles enviem a filha para ganhar dinheiro. O presidente interrompe a todos e anuncia que o caos foi causado por um mal-entendido.
e declara que, como compensação, cada pessoa receberá gratuitamente um pão de caridade. Uma barraca de coleta cheia de pães é montada do lado de fora com o lembrete de que é limitado a um por pessoa enquanto durarem os estoques. O presidente encerra formalmente o evento e orienta a multidão a receber sua indenização e sair de maneira ordenada. A multidão explode de raiva ao acusar o presidente e exigir reembolso. O presidente grita de volta com arrogância enquanto objetos voam em sua direção e a multidão enfurecida avança. Um menino e uma menina observam a agitação enquanto administram a barraca de pão, mas alguém chama a atenção deles dizendo ser Vera e quer um pedaço de pão. A garota se aproxima e pergunta provocativamente se a pessoa também se chama Vera enquanto a chama de adorável. Uma pequena Vera aparece na barraca e repete com firmeza que também quer aquele pão. Ela aponta para o pão maior e afirma que quer isso. O menino hesita e avisa que o pão que Vera escolheu é grande demais, mas a mulher insiste que a devoção feroz da criança à comida prova que ela acredita na sua escolha. Os olhos de Vera brilham intensamente ao ser elogiada como alguém extraordinário. Vera se aproxima carregando o pão enorme enquanto Nona observa do banco, confusa. Ela pula ao lado de Nona com o pão quase tão grande quanto seu corpo e se acomoda sem jeito. Nona grita com a aparência adorável de Vera, abraçando o pão enorme. Nona nota a pulseira que o garoto está usando e se pergunta se é igual à de Eren. Nona alegremente se oferece para comprar a pulseira de Vera com um saco de ouro, para que ela possa frequentar a escola, em vez de trabalhar. De repente, ela se lembra que só existe um par daquelas pulseiras e fica desconfiada. Nona chama Vera baixinho, mas ela arrota de repente. Vera solta outro arroto alto e Nona entra em pânico, mas diz para ela não se preocupar e promete pegar água enquanto sai correndo. Vera permanece sentada enquanto Nona foge. Ela imediatamente se levantou e se preparou para sair. Ela vai sair e se esconder em um canto. A garotinha encapuzada de repente se transforma em uma mulher com uma roupa preta elegante. Um copo d'água cai no chão. Nona aperta o peito e se pergunta se o que viu foi algum tipo de truque de mágica enquanto Vera as encara. Uma figura olha para o pátio e percebe apenas algumas pessoas no local onde ocorreu a comoção. Eren murmura sobre a cena inacreditável que acabou de testemunhar. O presidente informa que a multidão já se dispersou e pede desculpas pelo caos. O presidente então traz cautelosamente a estratégia anterior e pergunta se Eren precisa da ajuda de magos. Odin pergunta se o presidente também é responsável pelos recursos humanos, enquanto o presidente pergunta a Eren se ele já ouviu falar do berço. O presidente exibe uma placa decorativa simbolizando a parceria. The Cradle é a associação de magos da capital cujos alunos se destacam em todas as disciplinas. Bruxas e magia reforçam a ideia de que qualquer mago daquela academia seria altamente capaz e confiável. Eren admite, com um sorriso tenso, que tem alguma história com eles. Eles chegam ao portão principal da associação de magos enquanto se asseguram de que tudo vai dar certo. Essa confiança desmorona quando eles veem um quadro de avisos exibindo o retrato de Eren riscado. Na Câmara de Comércio, no segundo andar, o presidente pergunta ansiosamente o que diabos o jovem fez para acabar na lista negra do século do berço. Eren afirma casualmente que eliminou apenas algumas pessoas. O presidente admite que hoje em dia já é difícil encontrar magos de alto nível. Ele anuncia que tem um parente distante que acabou de se formar no berço. Eren ordena imediatamente que esse graduado seja convidado imediatamente e promete pagar 10 vezes o valor normal. Meia hora depois, um olhar tenso começa quando uma mulher de cabelo rosa e Eren se olham. Eles trocam de lugar enquanto Eren pega uma maçã. Ela se apresenta como Celine enquanto comenta casualmente que esperava um comerciante obscuro. Ela brinca levemente com Eren sobre sua idade enquanto come a maçã. Eren fica surpreso com a repentina demonstração de magia de Celine e implora com entusiasmo que ela o leve junto, para que ele possa experimentar também. Ela recusa calmamente, enquanto dá uma mordida em sua maçã. Ele se deixa cair ao lado dela no sofá e reclama que esperava usar aquele truque para evitar alguém. Ela questiona sua arrogância e desafia a ideia de que magia é algo que ele pode aprender casualmente e sem esforço. Ela orgulhosamente declara que dominou a magia através do talento e do treinamento com o lendário sábio Maglan. Eren se lembra de Maglan enfrentando Vera enquanto torce por ela. Eren grita o nome de Maglan em estado de choque enquanto Vera a derrota. Celine explica que Maglan se aposentou repentinamente do cenário mundial, depois menciona Alan, conhecido como a futura luz de sua academia. Uma memória aparece enquanto Eren torce por Alan, enquanto ela afirma que um mero ataque mental seria suficiente para humilhar seu oponente. Vera fica calmamente com sua arma enquanto o tiro sai pela culatra e deixa Alan exposto e mortificado. Celine comenta que a própria magia de Alan se voltou contra ela e depois acrescenta que já faz um tempo desde a última vez que ela visitou a academia. Aaron abruptamente diz a ela para esquecer o passado e se juntar à sua equipe imediatamente. Ele estende um mapa e aponta para um destino marcado e explica que o tempo é curto e eles devem partir imediatamente para chegar ao local ao anoitecer. Ela olha para ele com surpresa e pergunta se a situação é realmente tão urgente.
Odin deixa escapar com entusiasmo que quer ver um demônio com seus próprios olhos. Eren se vira para a janela aberta e os avisa que testemunhar tal criatura não é algo que eles realmente desejariam. De repente, ele enrijece ao reconhecer uma presença familiar e questiona por que Nona estaria aqui. Ele liga e pergunta o que Nona está fazendo aqui. Ela insiste que tem algo importante para contar pessoalmente. Eren tenta esclarecer a afirmação de Nona sobre ter visto uma versão jovem de Vera. Nona fica frustrada e explica que a pessoa que viu não era a Vera em quem ele estava pensando. Ela segura a cabeça e se esforça para lembrar os detalhes. Eren questiona o comportamento dela e avisa para não brincar com Vera, pois o assunto é sério para ele, de vida ou morte. Lágrimas brotam de seus olhos enquanto ela nega ter mentido. Ele concorda relutantemente, pois diz que eles precisam ir para o próximo local de qualquer maneira. Ela endurece com determinação e declara que nunca o enganaria. Ele olha de lado e não tem certeza se deve duvidar dela ou confiar nela. Nona escuta com os olhos semicerrados enquanto Oden conclui que ela o seguiu por um motivo. A carroça segue ao longo de um rio entre penhascos íngremes enquanto ela se defende. A tensão persiste enquanto Odin admite rigidamente a falha, enquanto os outros se ocupam. Selene questiona a sabedoria desse arranjo. Ela pressiona a mão na testa enquanto pensa como esse trabalho pode ter sido um ataque violento de fora da carroça. A carruagem é arremessada do penhasco. O grupo perde o equilíbrio ao perceber que um Wyvern está atacando. Eren grita por Odin. Odin puxa uma alavanca ao entender a situação. A carruagem de madeira se estilhaça e se transforma em uma esfera redonda de metal. A esfera recém-formada ricocheteia na encosta rochosa enquanto mergulha em direção à floresta abaixo. Finalmente ele pousa de pé entre as árvores enquanto suas pequenas pernas mecânicas o firmam no chão. Eren segura a cabeça e verifica os outros e se pergunta por que uma Wyvern os atacaria tão longe de seus locais de nidificação. Odin insiste que eles estão seguros no momento porque o veículo é uma antiga relíquia do campo de batalha construída para resistir a grandes danos. Aaron espia e tenta descobrir onde eles foram parar. Sua expressão muda de alarme quando de repente ele percebe algo lá fora e grita um aviso com urgência. As garras do Wyvern prendem a esfera de metal por cima. O Wyvern levanta a esfera inteira no ar. O grupo entra em pânico por dentro, enquanto se perguntam para onde estão sendo levados. O Wyvern de repente deixa cair a esfera do céu. A esfera cai e quebra. O grupo tosse quando começa a sair dos escombros. Eren pergunta se todos estão bem enquanto ele se levanta lentamente. Nona elogia o tamanho da montanha, enquanto Odin afirma que é o ninho da Wyvern. Wyverns os cercam quando alguém reconhece Eren por trás. O grupo se vira para olhar. Dois homens reconhecem Eren alegremente e se sentem aliviados por sua chegada. Eren confirma se eles foram convidados aqui para tratar da rainha Wyvern. Um biólogo afirma que os Wyverns são inteligentes e precisam de sua ajuda. O outro biólogo explica gravemente que a rainha está em estado crítico devido a uma doença estranha que nenhum deles encontrou antes. O rosto de Aaron parece estar processando a informação. De repente, ele percebe que os dois homens idosos são idênticos e deixa escapar que são gêmeos. Os gêmeos se apresentam casualmente como irmãos e biólogos profissionais, especializados em Wyverns. Um deles reitera que a situação da rainha está piorando e gesticula para que a pessoa que está atrás de Eren explique melhor. Eren se vira e pergunta quem poderia estar atrás dele. Ele fica chocado ao encontrar um homem desalinhado vestido como um membro de uma tribo primitiva aparecendo ali. O homem esfarrapado pede desculpas por assustá-lo e explica que os Wyverns não têm boas maneiras, então admite que os médicos da cidade se recusaram a ajudar quando souberam que o paciente era um Wyvern. Ele acrescenta que ouviu falar da reputação heróica de Eren em suas visitas a Radiant City e confessa que não teve escolha a não ser recorrer a medidas drásticas para trazê-lo até aqui. Eren aponta para o homem e exige saber o que ele espera de alguém que nem é médico treinado depois de arrastá-lo até este lugar. O homem esfarrapado cai de joelhos e implora por ajuda de Eren e explica que uma doença estranha está se espalhando pela matilha de Wyverns. Os olhos de Eren se aguçam quando ele pergunta se a doença está afetando mentalmente os Wyverns também. Eles são levados diante da enorme rainha Wyvern que está deitada fracamente em seu ninho. O homem esfarrapado tranquiliza gentilmente a rainha que Eren veio para ajudar e promete que tudo ficará bem. Ele explica que a doença começou depois que a rainha botou um ovo peculiar. Eren pergunta se o ovo é venenoso e o homem esfarrapado confirma. Selene interrompe e argumenta que isso não é veneno, mas sim uma maldição. Uma estranha substância roxa sugere a natureza misteriosa da doença. Selene e o biólogo teorizam que a maldição pode ter se formado naturalmente como uma reação defensiva dentro dos genes da Wyvern. O biólogo conclui que, como os Wyverns mantêm suas linhagens sanguíneas puras há muito tempo, uma mistura repentina com sangue estranho pode ter desencadeado uma resposta severa ao estresse que se manifestou como esta maldição. Selene e o biólogo recuam quando o frasco da substância roxa entra em erupção. Selene explica que o ovo efetivamente se transformou em um purgador. O ovo escamado treme onde repousa no ninho sob a asa da rainha. O ovo de repente se eleva no ar quando o grupo percebe que ainda está liberando a maldição. Vários Wyverns espiralam descontroladamente pelo céu enquanto a rainha parece incapaz de contê-los. O homem esfarrapado olha para cima confuso, enquanto Eren e Nona olham tensos.
O ovo flutuante pulsa com um brilho sinistro. Gotas de suor no rosto do homem esfarrapado enquanto ele sente a situação ficando fora de controle. Aaron coça a cabeça e se pergunta como uma rejeição repentina da linhagem poderia ocorrer e se um estranho Wyvern a causou. O biólogo conclui que a única explicação é um relacionamento impuro dentro da linhagem Wyvern. Eren exige saber por que os especialistas não conseguem deter a crise. Selene sugere que uma gema de purificação pode ser sua única esperança. Ela conta uma lenda sobre elfos aquáticos que guardam uma joia sagrada capaz de dissipar qualquer maldição. Ela explica que é uma antiga relíquia élfica escondida nas profundezas da floresta e quase impossível de obter. Eren pensa e pondera a possibilidade. De repente, ele se lembra de que carrega várias pedras que brilham à noite, e se pergunta se elas poderiam ajudar. Ele puxa um cinto forrado de pedras brilhantes. Selene rejeita imediatamente a ideia e insiste que são relíquias sagradas e inestimáveis, proibidas até mesmo aos reis. Eren se emociona com a descoberta. Odin irrompe para relatar que o ovo Wyvern foi roubado. O homem esfarrapado agarra o ovo escuro contra o peito e implora a Aaron para não perseguir ninguém enquanto Nona corre atrás dele em pânico. Nona grita para ele parar e confiar que Aaron encontrará uma solução. O homem esfarrapado culpa a si mesmo porque sua própria falta de controle levou a esse desastre. Uma gosma verde escorregadia de repente se enrola em seu tornozelo e interrompe seu movimento. O ovo escorrega de suas mãos e ele grita alarmado enquanto o ovo cai. O ovo rola pelo solo rochoso e para bruscamente. Aaron dá um passo à frente e desenha um dispositivo que ele chama de Breath of Green e afirma que é extremamente versátil. Ele levanta o ovo e percebe, surpreso, como ele parece pesado. Ele estuda seu peso e textura com curiosidade concentrada. Selene rapidamente sugere usar as joias brilhantes que descobriram para purificar o ovo. O grupo estreita os olhos enquanto se prepara para o que vem a seguir. O ovo nas mãos de Eren de repente brilha com uma luz dourada. O homem maltrapilho insiste que está agindo para um bem maior e exige que o ovo seja jogado no lago para impedir que a maldição se espalhe ainda mais. Eren e Selene congelam em confusão. O ovo brilhante se abre por dentro e uma pequena mão rompe a casca quebrada. Eren e Nona olham para o ovo quebrado e percebem que algo surgiu. Eles reagem com surpresa quando Nona fala sobre como ele parece adorável, enquanto Eren questiona sua estranha aparência, meio dragão, meio humano. Dentro da concha quebrada está um pequeno bebê de cabelos grisalhos com pequenos chifres vermelhos e características de dragão. Nona insiste que é simplesmente uma mutação genética, enquanto Aaron argumenta incrédulo. Selene intervém e sugere que a mutação pode ser a verdadeira fonte da maldição que se espalha, quando um Wyvern abre a boca atrás dela. A rainha Wyvern se aproxima para bloquear o Wyvern enquanto o grupo entra em pânico. O grupo se pergunta por que a maldição não foi suspensa. Aaron se vira desconfiado para o homem esfarrapado e questiona como um humano comum poderia sobreviver sozinho em tal lugar. O homem começa a responder calmamente e afirma que na verdade é o pai do ovo. Todo o grupo explode em espanto e descrença com sua confissão. O homem conta como colegas invejosos o empurraram de um penhasco por inveja de sua pesquisa. Ele explica que a rainha interveio no último momento e salvou sua vida. Ele lembra como a rainha acreditava na paz entre humanos e dragões. O homem maltrapilho admite que cruzou uma linha proibida e permitiu que o amor ultrapassasse a razão. O pequeno filhote com chifres fica acordado e olha em silêncio. O grupo entra em pânico enquanto os Wyverns o cercam lentamente. O bebê chora dentro do ovo. Aaron segura o ovo e percebe que algo extraordinário está acontecendo. Os Wyverns próximos também sentem a mudança. Selene dá um passo à frente e declara que a maldição foi repentinamente suspensa. O homem esfarrapado olha incrédulo e murmura que a maldição finalmente foi quebrada. A rainha abaixa a cabeça e o cutuca. Ele se encosta no focinho do dragão e sussurra seu agradecimento, com lágrimas nos olhos. Nona comemora que o amor pode criar milagres e que o amor também foi a causa de seus problemas. O homem esfarrapado aperta as mãos de Eren e agradece em lágrimas por salvar toda a tribo Wyvern. Aaron desajeitadamente rejeita a gratidão e insiste que eles saiam imediatamente, pois já perderam muito tempo. A rainha se oferece para dar uma carona, o que choca o grupo, pois eles percebem que os Wyverns podem falar. A rainha explica que o antigo selo suprimiu sua consciência e fala. Eren rapidamente ordena que eles assumam a liderança, e o dragão concorda antes de voar para o céu com poderosas batidas de asas. Nona se pergunta em voz alta como um humano e um dragão poderiam ter um filho. Selene só consegue rir sem jeito lá de cima, enquanto um dragão voa pelo céu entre penhascos irregulares. A Wyvern desce bruscamente e pousa com força. Eles chegam a uma cidade abandonada marcada por um arco desgastado enquanto enfrentam as ruas vazias. A rainha explica que séculos atrás seu clã declarou este lugar proibido e que os humanos não viveram aqui desde então. Selene e Nona notam figuras silenciosas paradas imóveis nas sombras dentro dos edifícios. Nona murmura que o lugar parece abertamente hostil aos estranhos, e um jovem desconhecido reage à presença deles. Aaron tenta perguntar ao homem enquanto ele avisa Aaron para não ficar diante dele. De repente, um saco pesado é derrubado com um baque surdo. Aaron mostra um retrato de Vera e pergunta ao homem se ele a viu. O homem estuda a imagem e comenta que as roupas dela se parecem com as deles, mas depois admite que mora lá há mais de uma década sem nunca tê-la visto.
Aeron insiste que não há estranhos presentes e exige informações sobre o clã Evernight. O homem hesita e finge pensar sobre o assunto. Ele finalmente afirma categoricamente que qualquer informação sobre o clã terá um custo extra. Aeron relutantemente concorda em pagar mais e ordena que Selene use sua abordagem mais forte. Selene responde que trabalha por dinheiro e não por lealdade cega. Ela conjura uma chama ardente em sua mão. Aeron pressiona o homem a falar honestamente sobre o que sabe. O homem insiste nervosamente que eles realmente não sabem nada sobre os Nightborn e tenta acalmar a situação. Ele explica que os mais velhos inventaram a história durante as guerras passadas e que o nome foi adotado apenas algumas gerações atrás para sobreviver. Huron estreita os olhos com um sorriso malicioso. A noite chega à aldeia abandonada enquanto as lâmpadas iluminam as casas. O grupo relutantemente decide ficar lá e reclama das condições do local. Odin percebe que Selene escapou e se pergunta para onde ela foi. Eren revela que Selene alugou um quarto privado para si mesma e diz aos outros para ignorá-la por enquanto e explorar a cidade mais tarde. Selene fica furiosa por receber ordens e decide preparar uma poção especial que tornará Eren completamente obediente a ela. Ela evoca uma mistura roxa borbulhante enquanto admira orgulhosamente sua criação. Aeron abre a porta e pergunta o que ela quer. Selene apresenta a poção presunçosamente enquanto fumaça roxa de repente explode em direção ao seu rosto. Selene casualmente pede desculpas enquanto carrega Aeron. Ela o empurra abruptamente na cama e declara que se recusa a se curvar se algum novato chamativo. Ela reúne magia brilhante entre as mãos e insiste que um futuro grande mago nunca deve ser tratado como um servo. Ela afirma que um pacto mestre-servo finalmente mudará as coisas a seu favor. Ela anuncia que examinará diretamente sua alma. Sua expressão vacila de repente quando ela sente algo inesperado dentro dele. Sua visão muda para uma paisagem de pesadelo com chifres irregulares e fogo ardente que se estende por um céu vermelho. Ela se pergunta que tipo de pesadelo infernal ele suportou. Criaturas sombrias com olhos vermelhos brilhantes rastejam das chamas. Os olhos de Selene se estreitam quando ela percebe que o estranho reino está reagindo à sua presença e tentando expulsá-la como uma intrusa. Ela entende que este mundo mental a está atacando para expurgar a presença estrangeira. As figuras escuras investem contra ela enquanto ela desaparece. Ela sorri e decide revidar. O fogo se acumula em sua palma e ela o lança para frente em um golpe ardente. Ela gira no ar com bolas de fogo gêmeas nas mãos e desce em direção à Fera das Sombras. As chamas irrompem com o impacto e explodem as criaturas de volta. Ela pousa levemente e continua seu ataque e derruba mais duas figuras para o lado. Ela invoca um círculo mágico radiante diante de sua mão. Ela libera uma enorme explosão de energia que detona pela paisagem e um incêndio estrondoso. Ela apaga as chamas enquanto a fumaça baixa. Ela observa que o contrato agora deve ser possível e que o processo parece mais fácil do que o esperado. Uma presença sombria se reúne atrás dela. Ela enrijece e questiona a situação sem acreditar. Ela congela ao perceber algo atrás dela. De repente, ela entende a verdade e percebe que fechou um contrato já estabelecido. Uma enorme entidade encapuzada, com olhos vermelhos brilhantes, surge do chão em chamas diante dela. Odin e Nona entram no quarto enquanto Selene se deita em cima de Aeron na cama. Nona espia, ao ver Odin já congelado no lugar. Aeron e Selene acordam se perguntando o que está acontecendo e por que se reuniram. Nona coça os olhos enquanto Aeron segura a cabeça dele e eles se entreolham. Ela percebe que a tentativa de contrato do mestre-servo falhou, enquanto ele questiona com raiva como ela acabou em cima dele. Ela deixa escapar, incrédula com a ideia de que ele está lhe dando ordens. Ela cai de joelhos e declara entre lágrimas que irá obedecê-lo e assume toda a culpa sobre si mesma. Ele pergunta que bobagem ela está falando e responde que toda a situação está uma bagunça. Ele se levanta e decide procurar respostas por conta própria. Ele anuncia que investigará lá fora enquanto ela pergunta nervosamente se pode acompanhá-lo. Ele diz a eles para cuidarem da própria vida, enquanto Nona e Odin o observam partir. Nona murmura incrédula com seu comportamento e questiona abertamente o que está acontecendo no mundo. Nona olha para um espelho enquanto segura um manto preto. Ela se pergunta se a roupa é usada pelos moradores locais e se Aeron está interessado nela. Ela pensa consigo mesma se deveria vestir a roupa. Ela sorri e decide vestir o traje. Aeron congela em estado de choque ao perceber algo. Seu olhar endurece quando ele se lembra dos dias restantes. Ele se lembra de como Vera quase a matou e se pergunta para onde ele fugiria agora. Ele para de rastejar quando vê algo. Aeron vê o aldeão sentado ao lado de uma cesta de ovos. Ele agarra o aldeão e exige atualizações sobre a investigação de Vera. O aldeão insiste nervosamente que ninguém viu o homem em questão e afirma apressadamente que está fechando. Aran de repente explode e exige que ele pare de mentir e revele tudo o que sabe. O homem deixa escapar que a garota sobre quem eles estão perguntando era a última da tribo Evernight e supostamente morreu há muito tempo. A verdade surge numa confissão arrepiante de que toda a cidade agiu em conjunto e que o homem que procuravam já foi morto. Aeron sacode o aldeão e exige saber exatamente o que aconteceu. O aldeão entra em pânico e insiste que foi forçado a isso porque a criança era desumana.
Ele descreve como, mesmo em tenra idade, Vera possuía uma força terrível. Aeron exige saber como os cidadãos comuns poderiam ter matado alguém tão poderoso. O aldeão admite que eles confiaram no engano, pois Vera era jovem e fácil de enganar na época. Ele se esforça para lembrar de qualquer coisa com clareza quando pressionado por detalhes sobre a aparência dela. Ele finalmente se lembra de olhos que queimavam vermelhos como sangue pingando, o que provoca um arrepio em Eren. O aldeão sugere hesitantemente que quem Eren está procurando pode já ser a mesma garota que eles mataram. Eren ordena que ele o leve ao cemitério imediatamente, pois o aldeão concorda rapidamente. O aldeão questiona se cavar uma sepultura é realmente apropriado quando chegam ao local do enterro. Ele estende a mão para abrir o caixão desenterrado. Ele espia para dentro confuso, enquanto jura que viu Vera morrer com seus 2 olhos. Aeron tenta entender o mistério do renascimento de Vera. Ela pergunta por que os moradores que mataram Vera dedicam tempo para fazer um caixão para ela. O aldeão responde que isso foi feito por uma velha que implorou a todos os aldeões. Aeron pergunta se o morador não viu Vera realmente enterrada. O aldeão responde com medo ao descobrir que a velha salvou Vera. Ele retruca enquanto agrava a situação para queimar a velha. Aeron o chuta nas costas por alegar que eles fizeram a coisa certa. Ele zomba do aldeão e pergunta sobre o paradeiro da velha. Aeron avisa o trêmulo aldeão para ficar quieto e lembra que ele tem apenas uma noite para cooperar em uma cidade tão pequena. O aldeão protesta e insiste que seria quase impossível encontrar a velha em uma única noite. Aeron diz friamente que o fracasso é problema dele e que ele já sabe as consequências de traí-lo. Ele reflete que as pistas estão finalmente se alinhando e que mesmo alguém com uma infância tão trágica ainda pode ser vítima do decreto Hunt. Ele sente que o próximo encontro será a batalha decisiva. Oden se aproxima de Eren preocupado com sua longa ausência. Oden quer saber se alguma pista útil foi encontrada. Eren responde que tem alguns tópicos promissores para seguir e espera resolver tudo em breve. Odin então diz a ele para ligar para Nona para jantar. Eren bate na porta de Nona e avisa que o jantar está pronto. Ele chama suavemente o nome dela novamente quando ainda não há resposta. Ele abre um pouco a porta, espia para dentro e pergunta se ela está lá. Seus olhos se arregalam em choque ao ver Vera. Ele se prepara ao perceber que algo está errado com o tempo. Ele conclui que está encurralado e sem saída. Ele avança e envolve os braços em volta da mulher encapuzada por trás. Ele exige que ela o deixe ir e insiste que está pronto para lutar contra ela até o fim. Ele amaldiçoa o cruel acordo divino que fez e admite que se arrepende de ter concordado com ele ano após ano. Eles caem pela sala enquanto o confronto se transforma em caos. Ele declara que se deve morrer, que assim seja, e jura finalmente confrontar o deus amaldiçoado. Ele agarra sua capa e exige saber por que ela está fugindo quando antes o queria morto. Aeron tira a capa dela enquanto exige que ela o mate. Ele vira o casaco sobre ele para revelar seu alvo. Ele afirma que não tem mais nada a perder enquanto a capa o envolve. Nona repete as palavras de Eren sem entender. Ela tenta entender a situação enquanto se pergunta se Eren teve tais pensamentos. Eren divaga sobre não correr mais enquanto luta pela capa. Nona se deita corada enquanto chama por ele. Ela diz a ele para assumir a responsabilidade e concorda relutantemente. Aeron para abruptamente ao ouvir a voz familiar. Aeron olha incrédulo enquanto lentamente puxa o capô para baixo. Ele deixa escapar em estado de choque que é Nona e exige saber por que é ela quem está diante dele, questionando com raiva seu estado. Nona olha para si mesma confusa enquanto processa o que ele acabou de gritar. De repente, a porta explode com batidas e uma voz furiosa chama Aron enquanto o insulta. Eren fica imóvel por um momento com uma marca de mão pressionada em seu rosto. Ele entra em pânico e insiste que nunca quis que as coisas acontecessem assim. Odin informa calmamente que Nona já foi embora e que os moradores da cidade encontraram a velha. Eren endurece o alarme e rapidamente nega ter feito qualquer coisa. Ele questiona Odin sobre o livro que está segurando. Odin explica que desenterrou registros antigos da biblioteca da cidade sobre a tribo Meia-Noite, e até pagou caro por eles. Aeron pega o livro para ler, enquanto Odin observa que o poder da tribo muda com o tempo. Eren acrescenta que esse detalhe corresponde à situação atual. Ele passa para uma ilustração que mostra a tribo que já foi brutalmente caçada e queimada, o que explica por que eles agora são tão hábeis em se esconder. Odin lê que a tribo Evernight sofreu uma longa e miserável história, e percebe que há um detalhe final escrito no final. Ele explica que a tribo é conhecida por ter uma memória extremamente fraca. O aldeão de repente chega correndo com a notícia de que alguém foi encontrado. Aron reage imediatamente com urgência e sai sem hesitação. Ele chama Selene para se preparar. Selene responde alegremente e se junta a ele. Ela pergunta para onde eles estão indo e Aron explica que estão procurando um ancião importante. Ela reclama da longa caminhada e do ambiente solitário. Ela fica para trás enquanto Aron permanece focado. O aldeão anuncia que eles estão quase chegando ao destino logo à frente. Aron fica desconfiado e questiona se o aldeão está pregando peças.
O aldeão aperta as mãos e jura que seus esforços foram reais e imploram para que acreditem. Aaron cede e diz a eles para continuarem andando. O aldeão acrescenta casualmente que a velha que procuram é senil e tem memória fraca. Aaron estreita os olhos e diz que já sabe o que fazer. Ele reflete que isso faz com que mais uma pessoa tenha problemas de memória. O aldeão de repente aponta para uma pequena casa no final de um caminho e anuncia que eles chegaram. Celine suspira de alívio por eles finalmente terem conseguido. Ela declara que cuidará disso sozinha. Aaron a agarra pelo colarinho e a puxa de volta. Ela tropeça enquanto se vira confusa e exige saber o que ele está fazendo. Aaron grita com ela para se acalmar e mostrar respeito. Ela repete a palavra com descrença e murmura que alguém como ele não tem o direito de pregar sobre boas maneiras. Ele exala frustrado e insiste que ele mesmo cuidará da conversa. Ele levanta a mão para bater e grita com cautela. A velha abre a porta com cautela e pergunta quem ele é, do lado de fora de sua modesta casa. Ela lhe serve uma bebida e presume que ele é apenas um viajante. Ela gentilmente comenta que apenas alguém descuidado vagaria tão longe em um lugar tão remoto. Aaron explica que veio por curiosidade para ver a tribo meia-noite com seus próprios olhos. A velha nota que tal curiosidade exige coragem. Ela reflete que o mundo raramente é simples e que julgar um povo inteiro com base em sussurros é injusto. Ela fala sobre o destino guiando todas as coisas e quantos tolamente tentaram resistir a ele. Ele rebate que grande parte do mundo parece irracional. A velha ri baixinho e o chama de intrigante. Ele começa a declarar que, se for forçado a aceitar termos injustos, preferiria rejeitá-los completamente. A velha faz uma pausa e se pergunta se é hora do café da manhã. Aaron a observa de perto e questiona silenciosamente se ela realmente se lembra de nada. Ele se pergunta se a condição dela é genuína ou se a trilha esfriou novamente, enquanto ela de repente pergunta que dia é hoje. Eren afirma que é sábado enquanto a velha está parada perto da janela. Ela gentilmente menciona Vera e sugere que a garota deve ter sido problemática para ele. A luz do sol se estende pelo chão vazio enquanto o momento persiste. Ele olha para a janela em silêncio. Flores brilhantes balançam sob um céu claro. Ela segura a foto dela e de Vera com cuidado enquanto agradece a Vera por seu trabalho duro.